Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém, Pace Doleschi Savorrenza. Glória a Deus. Pace Doleschi Savorrenza, che è di quello do podcast. Eta das maiekan iniciativa pale trazo podcast, das o barimoso, lovo de moço camarodelo. Sosa dela men cadia barra e dela men Glória a Deus. cadia zorte, chaite apresentize o programa. O intuito que o programa se te penas el testemunho, né, Grancha? Cadê a Cate mansa se morro pra lo Grancha. Pace Doleschi exatamente aquele quem? E temos uns convidados ilustres aqui hoje. Especiais. Especial, é uma noite especial. Attualmente si chiama Pralo Mirko, Sole Isodelo. Si chiama Maripei Elira também, que até a mensa. A Lira tá só com um pouquinho de vergonha. Só. Mas conforme vai indo o programa, a gente vai perder a vergonha, né? Mas Amém. conforme vamos conversando, a vergonha vai saindo. Eu quero falar, igual eu falei no primeiro podcast, Mirko, que é o pastor Fábio, que ele era um colecionador de milagre. E aqui na nossa frente nós temos também um colecionador de milagres. Ela não tem que ir a sua até presente do podcast, meu penal Mirko, qual dos milagres você vai falar? Ó, vamos ver o que dá lá, vou falar o que dá. É que tem muitos. Tem muitos milagres. Glória a Deus por isso, né? Glória Raíssa a Deus. Doleschi. Que a gente somos colecionadores de milagre. Kamote na ICU para presença Savorrengue, que é aquilo cadê a live, cadê o podcast, cadê o programa. Aí mangal também dar Savorre, te rula ven, te compartilhin. Sostar trobulamen, cataro e assistência, trobulamen audiência Savorrengue. Amém. Kamote na ICU Maria Palena na Campinas, Arati. Kai a cardeamen. Taguele Chavorre Cote, Kamostra Mangal Ertimos, principalmente Samuel, Chavorrale, Eric, Savorre, Kamostra Mangal também Ertimos. Arati Nasman Gemistou, tava meio gripado, tava meio congestionado. E eu não pude comparecer. Aí eu fui, tomei uma injeção, graças a Deus, glória a Deus, maravilha, manda e vai melhorar. Injeção abençoada. Abençoada. Dói, viu, cara? Forte, hein? Depois passa pra nós. Que injeção forte, cara. Mas nesse Doleschi, maravilha, manda e vai melhorar. Aí a Jason se te apresentisca do programa. Aí me camal te penal e prama que tu me pendera tica o podcast. O tema não é esse, não é esse o tema. O tema é sobre testemunho, né? Testemunho do Mirko, testemunho da Lira. Só que eu quero abrir um parênteses aqui. Camal te penal para o tema que é Sazara Ticote. O podcast em Campinas Grande. Sim. Que chava repusleto mender, né? Qual que foi a chave de vocês pro culto de jovens, pra igreja de Nova Odessa? Qual que foi a virada de chave? Hoje eu quero falar aqui um pouco sobre minha percepção. Cada um tem uma percepção, né? Eu quero falar sobre a minha percepção, qual que foi a virada de chave. Mecamolte penal que a virada de chave do culto de jovens, da igreja completa, na minha vida, foi quando nós começamos a trabalhar. Tem um testemunho da minha vida que um dia eu vou vir aqui e vou falar, não é esse o intuito hoje. Você vai né? se convidar. Eu vou me autoconvidar. Eu vou vir aqui e vou falar o testemunho da minha vida. Que se umas sacerdote de Lúmia, eu era um desviado dentro da igreja, Grancha. Mejaus que canguerino uma que te serviu, as tirou duas presença de Doleschi. Aí, através taria e gajou numa, que era só tomando, se não gal cá em cima. Escutei os sarales comum e a mutsara samu rotraio. Numa que me telhardeu já o canguerino novo dessa, frequentava, mas, sabe, só frequentava. E a virada de chave foi uma pessoa que eu quero falar aqui hoje. E a Bíblia pensa que tu das honra, caste mereci honra. Honra quem tem honra. Exatamente. Então, Soci, a virada de chave na minha vida sobre a igreja de Nova Odessa foi uma pessoa, o nome dele é Joe. Nosso Joe Batera. Uma maravilha. Foi uma das viradas de chave minha. Sosta Pinato Mencador. Sosta mais já se Kangeri. Não tava tendo mais culto de jovens, né, Mirko? Os cultos de domingo também, tinha culto de domingo, só que, né, não era aquelas coisas. Não tinha um avivamento, Não né, tinha que tem avivamento, hoje em dia. exatamente. Aí data virou o Joe, aí já se Kangeri, culto de domingo. Aí eu vou puxei ali, os cultos de segunda não tem? Aí o Joe, não tem ninguém que faz, tal. Porque não, então mentelharás a metequerás, eu preciso de ajuda de vocês ajudando eu? Ué, eu não quero, te massa, não doilou? Não quer? Não quero. Mas Então, sim, não. saberá o menor le romesque. Tá bom, Joe, vamos junto, fazer. vamos fazer.
E nós começamos a fazer Foi uma bênção, os começou cultos a de fazer. jovens. Começamos a fazer visita nas casas. Primeira coisa é visita. Vem que alquirar, tem aquelas ETMs. Já essas que alquirar, aquelas ETMs. Numa que, nossa minha experiência, tinha nossas, Mirko. Eu nunca subi num púlpito pra falar nada, assim. Já subi pra cantar umas vezes ou outra, pra louvar, né? Só que nada fixo, nada firme, janês. Aí, vou tolosamente querer, Mirko. Porque você vai ministrar o culto hoje. Mas, Joe, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não sei nem o que falar. Paz, né? Não, tô em paz, igual os meninos falam. É, Samuel? Mas não vai pegar eles. Nós tá com nossa equipe aqui, nosso elenco aqui, geral. Completo. Estamos aqui com a plateia aqui. Tá aí a... Cadê a nós também? Tô em paz, Joe. Não, você vai fazer. Bitejanás, cante. Não sabia nada. Todas as mentaiqueraças. Não sabia nem falar. Me dá uma godinha. Primeira data que eu te dar uma vou pra púlpito, Mirko. Vou lá, vai te dar uma púlpito. A primeira bucha que é meu pneu. Então, chavale, parte do savorrença. Aí, camal antes de telharal, camal te mangal ertimos, te si que já te atado, eu peguei suato, vários, mangal também da ertimos. Já eu mesmo me julgando. Já pedindo se, perdão. Pedindo perdão pra ver se eu vou errar alguma coisa. Aí, quando telhardam, te queras buti. Aí, o Joe, Mangue, essas egenou, Mirko, com essas but gledala, muito espelho pra mim. Sem dúvida. Me de caos peleste, me dando uma lessa de ex, pendeu. Pendava pro podcast, que essas arati, penelas vou. Aí me penal, Joe, tu manga essa nas egledala. Me de caos tu sa queres buti, aí me pendeu. Que me mostra que é o gol de tu quereças. Eu tenho vários espelhos na minha vida, né? Morrodado siek, que aí me espelhei uma buta neleste. Nossa, né? pastorzão. Eu venho de uma família completa de obreiros, né? Eu não era obreiro, eu era desviado, né? Vamos falar assim. Eu não era nada. Eu era um crente dentro da igreja desviado. Uma dracma perdida. E eu venho de uma família toda obreira. Morropapo também, pastor Cachino. Mangesi, Egledale, espelho numa que cadoje no principal, o Joe. Mangesaz, Igmanos, Kuti, Buta. Lá os Buta exemplo, Lester. Aí, Mangue, a virada de chave foi isso aí. Canavô telhardaste, a vela mensa, te a carela men, te queras buti. Aí, telhardão te queras buti. Pe misericórdia, le Cristoski, deuleski. Telhardei terecene chavorrei, o grantia. Ondogor, sas no maulolha, sas o Adão, sas de chavorrei. Aí, telhardei tevene chavorrei, aí a Jez, se amém no culto de jovens, se amém bugené. A me das louvor de moço, eu já falei de você, Adão. Aí das luvo de moço. Tem que falar. Fica magoado. Aí a me das luvo de moço. Que hoje eu não sei viver mais sobre isso, Mirko. Já tinha penalti aqui. Hoje é uma coisa que eu não sei viver mais sem isso. A gente tem um amor, um carinho especial, cara, que é muito forte. Esses dias atrás eu tive uma experiência com Deus aí. Que me mandou uma licença, já veio pra gravar, né? Então eu tenho que trabalhar, né? Falei, tô uma licença pelo menos entrando a Jazz, deixa pra gravar. Uma que Rudy sai no mangá cataro dele, aí pendeu, senhor, tá vendo da tiri voia? Tejau, né? Tem na vela, se calma, aqui. Do qual de churrai louvor dono. Churrai louvor dono. Numa que tinha ties penal, que mais nada. Que na sasa não morreu guindo, tejau tá pra gravar. Morreu Shindlo, Mirko, Meral. Pedindo de churi demanda de que nós egotarato. Nai anda meu rivoia tejau, mas nai sare situação briga. Você quer aprender a ti? Só se quer me buta atrapalhar ele ter mate, né? A manush, te serviço. Se o low, se o gal, né? O mais barulho impedimento. Né? Então, puxa um pouquinho mais pra frente. Perdão. Então, chatima sacanagem, sas macador guindo, esterdo. Mas o dejo não sale buchar. Aí a Jeza messam kate, que raze butir doleski, dá salbarimos, aí louvor de mos, samare doleski. Sosta chatimassa mete são cante, a messam púrbera, né? Mas minha experiência também que a malta é penalto, me indica a malta longe geral buto o programa. Essas minha experiência. Mirko, sarjanês, a me que a malta lá xaral morro laço, nós não é um pastor Fábio, né? Um cantor profissional. Não. E eu entrei na aula de voz, na aula de canto. Aí cai penalto, que monush, tu buta ver a presença de que não monush. Se diria que a penela não adianta nada se não tiver a presença de Deus, né? Verdade. Então a experiência com a sasma, não somos nada. exatamente. Messimas com a escola de música, de canto, né? Aí gagilela e penela cadear, vamos cantar aquela música que vocês gravaram. Quero dar um especial, quero ver como é que fica a sua voz naquela música. A telha de um de labam.
numa que tijalo tinha encaixilo, Mirko, o glaço. Eu falei isso em Sorocaba, não sei se você chegou a ouvir. Não, nós não chegamos. Tijalo, o glaço, não tá encaixando, tá? O gajo pensa, ó, então você tem que ver o que tá acontecendo que não tá encaixando. Tá, uma valmeta de lá, boca lá. Aí o gajo pensa, ó, para, vamos fazer o seguinte. Fica em pé, gajo, e faz como se fosse louvar. Você não louva na igreja? Louva. Então faz como se fosse louvar. Puxilhamento por rende, Mirko. Vai até engraçado. Puxilhamento por rende, voltou silent, a nei cante no vas. Lembra cadeade? Então, e parte do lesque, savorrenza. Achunto, igual. E gajo cheio de aquilo cadeade pra manda, gajo, mas o que é isso aí que ele tá fazendo, Vai né? pra louvar? E gajo só se vê, gajo servir do les. Viu aquela butina cangueri, então vou janela de cirra, janês. E parte do lesque, savorrenza. Até pra não morrer, mas não vai pneu cadeade, senhor. Tu que já louvo de moço. Aí te dentro de labo, Mirko. Cai te dentro de labo de li, andando com a sala, cai cima mesmo, Mirko. E gaji a sala terá presença de Deus. E gaji pensa que é isso que eu tô falando. Olha que eu tô sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Ando codô momento. Cai acontece sai lo codô, Mirko. O del que era suato não morreu lo é pena cadeada. Que só se cadô que me camalde. Nai o glaço machucar, nai note machucar. Te na vele presença de Deus. Cante cadô te falil. Chirrazinho cante te na vele presença de Deus. Então nai o glaço machucar. Sim, Nai que a minha janaste que era suato mais mistou, vai que a janaste prediquis. Tem na velha presença de Doleski, cante-te felil. Nada vale. Sarpender coteira tia no podcast em Campinas, né? Cai chato lá tu pendando, vai vou. Acho que o Eric pendasse. Que esse gene que querendo estudo bíblico, que querendo hermenêutica, teologia, querendo só confiá-lo numa que o principal se teve lá na presença de Doleski. Aí me dá uma isa e luvo de moço, estar amar eternimate, do culto amarou, Glória a Deus. não sabe se ele cadê a truxa, aí se Glória le a Deus, voia Deus. ter a din, aí o principal se le temor le dolês comigo. Glória Só a estar já te massa me penal que a me de casa eternimate, butica e a me nasce me está penando tu, nasce me no gor. Deus. Nasce minha do gordo. Cai penal o cavaleiro me chama pra nós pro grancha. Mas pra lá, que na meia essas que é cangueirinho, só graças a mim, achar essas avri, que era essas bagunça. Batia papo, né, Grande? Nós ia pra se encontrar. Ia Brin- pra se me pegar umas encontrar. datas que Era era- ponto de encontro. A igreja Pegar era umas ponto de datas pro encontro. Grande. A Miguel mandou culto em Campinas. Eu lembro igual hoje. Aí me classes amiga de novela. Daquela época. Rei do Gado, não sei o que lá. Eu tô indo pra outra cidade. Tá andando em Canguiri. A gesto de que ter de mata e mircule mais de no rei. Sério, Roven, tá ali em presença de Doleski. Então me dá uma isa, eu vou de moço, no marido Doleski. Passar, cadô? Que é do sítio Timassa, que era tipo na Mengo Eric, né? Um grande só o Eric ou Samuel. Que pena que viu o cutinho que esse cutinho de Canguiri de Campinas. Botivra tiozinho. Bilha ter de mate mais se no rei. Mas achei na Andranda Canguiri a chunene vorba que qual cutinho é a minha, na Sasa Maria época. Não queria saber de nada. A me dá na igreja Nada. de Campinas me dava direto pro cutinho. É verdade. Hoje, graças a Deus, na Esse Cristos, que é uma eternidade, essa pendal É um avivamento diferente. tem um né, Grande? avivamento, quer ficar dentro da igreja, quer consumir palavra, quer um fogo, né, vindo do Espírito. E, igual o Bebel falou, tem muita gente, eu sou um deles, não tenho teologia, não tenho escatologia, nem cristologia, mas a gente é servo e faz aquilo que Deus manda. É isso aí. E o principal na humildade, o principal sempre é mente de nós, o Cristo te bariou. Sempre, sempre se cadou. É, eu quero que vocês, que o pessoal que tá vendo aí a live, quero que vocês ajudem a gente a falar se tá bom o som. Tenta dar um. O som tá bom aqui na live. Tenta dar Tá uma bom? melhoradinha O pessoal um tá falando pouquinho, aqui que o pessoal som tem tá meio uns 4, ruim. 5 pessoas pedindo. Ó. Bem antes que tava. Ah, tá, beleza então. Acho que é o som do teclado que tá ruim. Tá, não sei se eles falaram que tá ruim. Galera, precisamos da A ajuda gente de vocês precisa aí. de vocês aí comentando também, quem tá na live e falando do microfone, do teclado, o que que tá baixo, tá? O som está baixo. É do microfone o som que tá baixo? E... Tá bom, maravilha. Se tá bom, tá bom. A gente Mangá vai Savo devagarzinho, Render, Mangá tem também, compartilhar tem live. compartilhar. Tarecelo, cai mais gené. Só estar com o intuito que atracar o programa, se vale contra ele porque vale, só lá para parte do Cristo que é amigo. Com Essa é a certeza. intenção. A intenção é, através de um testemunho, uma palavra, a gente poder alcançar a vida de alguém, a necessidade de Glória a alguém. Deus. Deus poder usar da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa experiência de vida Sim, aqui nessa sim. cadeia, um momento que a gente teve passado, a pessoa se identificar Sim, com o mesmo problema ou com a mesma
situação de vida. Um pouco pra frente, Mirko. Mais pra cima. Aí, tá bom? Melhorou? Glória a Deus. Você pode falar um pouco mais perto também quando for falar. Ok, vou falar mais perto então. Bom, como você falou no começo, Gabriel, eu sou um colecionador de milagres. Com certeza. Todos nós somos, todos nós temos algo que Deus tem feito, nem que tenha sido pequeno, Sim. algo insignificante aos nossos olhos, mas sempre... Mas lá em casa os milagres tá grande. Tá. Glória a Deus. É Ultimamente, bem grande. A dificuldade é Graças a grande, Deus. mas o milagre é maior. É Com verdade. certeza. quando a prova é maior, o milagre é bem maior. É verdade. Glória a Deus. Bom, posso começar a minha parte ou vocês Sim. querem ouvir o da Lira? Não, pode começar. Eu acho que a Ira quer que você comece. Eu acho que a Eu Lira quero tá que querendo que você você comece, hein? Você quer que eu comece? Então eu vou começar. Bom, há uns 10 anos atrás, quando a gente começou os cultos de jovens, como eu falei lá em Campinas no podcast, Tino Italianão, Davi, Vitor, que eram as referências de liderança de jovens, vieram lá e abriram o culto de jovens e me instruíram uma coisa ou outra, só que como eu falei, a gente não teve um apoio do diário, que eu quero dizer. Porque se você chega no culto ali, você tem que fazer o culto, não tem como você sanar dúvidas, perguntar. Ô, pera aí um minutinho, tá chato, deixa eu alto. Acho que o microfone do Mirko tá um pouco baixo, o pessoal tá falando aqui. Tenta dar um pouco mais de voz pra ele. Pode conversar igual você conversa lá em casa. Assim, um pouquinho a mais. Mais agressivo. Não vale queimar, não vale queimar. Vocês estão querendo me queimar, hein? Vocês estão sacaneando. Tô falando baixo? Vocês querem que eu... Tá melhor, pode ir. Então vocês estão me zoando à toa. Bom, então as nossas referências ensinava como abrir o culto, como dar oportunidade, o que fazer, as vigílias, como se comportar, quando fazer, entendeu? Tem que fazer uma vigília a cada 15 dias, era o que nos era instruído. E eu não culpo eles por não ter apoiado, vamos dizer assim, porque eu também tinha um certo... Não tinha Entendimento era tanta... diferente, Mirko? Isso, não tinha tanto entendimento e não tinha tanta liberdade com eles, assim, vamos dizer assim. E isso, infelizmente, com o passar do tempo, acabou tirando um pouco a minha vontade de continuar a obra. Porque eu era uma pessoa que eu procurava ter reconhecimento. Sim. Ser reconhecido. E não tinha essa visão que o reconhecimento, quando não é terreno, é no céu. Sim. Tudo que a gente faz aqui não é aplaudido, não é reconhecido, o nosso galardão é no céu. Isso começou a me esfriar e também as tarefas do dia a dia, dívida, conta, as crianças crescendo. E aí eu comecei a me afastar por necessidade, não me afastar da presença de Deus. Mesmo estando longe, eu ainda orava, eu ainda chorava. Me sentia triste muitas das vezes por estar longe da igreja. Se arrependendo. Quer ir, mas o coração não tá querendo ir. Quer e Tá não aí? quer. Quer e não quer. Mas por necessidade eu acabei indo e isso começou, querendo ou não, afastar. Você começa a perder a comunhão. Você começa a perder, porque você começa a suprir as suas necessidades e você acaba esquecendo de quem? De Deus. Acaba se afastando, se apartando da presença de Deus. E com isso a gente começa a ver que as pessoas começam a prosperar e a gente também tem a vontade de prosperar. Porque ele tem e eu não tenho. É o comum, né? Do ser humano mesmo, né? Não é? Porque ele fez e eu não posso fazer. E aí você começa a acreditar na sua capacidade, Gabriel, na força do seu braço. Dá E a um Bíblia jeitinho. fala, maldito o homem que confia no homem. no homem, faz da sua carne mortal o seu braço. E então a gente começa a ver que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente tem força para isso. Isso daí a gente foi se afastando da igreja por completo. Comecei a viajar e não ter nem vontade de voltar para casa. Fica um ano para fora, 6 meses, 7 meses, vinha no culto
Não que os nossos pastores não davam oportunidade. Vem, Não. abre o culto, faz uma oração. A culpa e nunca tal. foi da Só igreja, que né? você Nunca não foi da tinha igreja. aquela- A culpa nunca aquela foi da sede, igreja. Mico, mas A sede esfriou. esfriou. Acaba a sede, acaba a vontade, acaba a intimidade com o Espírito Santo. Você não tem mais sensibilidade dele e você acaba... O homem tem, vamos dizer assim, 2 lobos dentro de si próprio. Sim, Um é a carne e outro é o a espírito. briga dos 2 lobos. Isso. O que você alimentar mais, esse é o que vai Sim, É o que prevalecer. vai prevalecer. Exatamente. Entendeu? Só que a gente cai no engano da gente confiar em si mesmo. De confiar na nossa própria capacidade, na ego, nossa própria intuição, no nosso ego. E a gente quer fazer porque todo mundo tá fazendo, porque todo mundo fez, porque todo mundo... Só que, uma vez, quem pisa no Santo dos Santos Não sabe viver sem. não sabe viver sem, né? Hum. Porque eu fui um tipo de pessoa que comecei a querer aprender a viver sem. E mesmo assim o Espírito Santo contestava no meu coração que um dia ele ia me cobrar. Aquelas pessoas que tem essa ideia que é apenas tu, né? Acaba se afastando, só quebra a cara. Só cara na porta, meu. Só cara na porta, Por algum exatamente. momento você até consegue fazer alguma coisa, mas é totalmente em vão. Sim, sim. Quando chega o momento certo que Deus te chama de novo, você É olha aquela pra coisa, trás o cara mandou jogando na presença do Leski, apenas tu que de que cobre janeiro, querendo colar, é o famoso Maria vai com as outras. Isso aí. A gente isso aconteceu porque na presença do Leski na Malotraio é um passo pra frente E 10 10 pra trás. Você entendeu? É nadar contra a maré. Exatamente. Foi o que eu comentei com você hoje de tarde naquele episódio. Falei, a gente faz uma coisa e na realidade, quando vai ver, não aproveitou nem um centavo daquilo que a gente fez. Não né? tem proveito Não tem nenhum. proveito nenhum. E para Cristo, quando você trabalha e faz para Cristo, você vê o proveito, você vê o fruto. Sim. Mesmo que seja de um longo tempo, ou às vezes até mesmo na hora, mas você acaba vendo o fruto Claro. daquilo. O pouco E com quando Deus você se tenta com a torna sua muito. força, você tem um proveito ali momentâneo. Momentâneo, E de repente, exatamente. quando você vai ver, você tá de mão atada de novo. E aí aconteceu assim comigo. E o Espírito Santo me contestou há uns 2 anos atrás. O pastor Romildo, muita gente conhece ele. Ele me ligou uns dias antes do meu aniversário, através de um vídeo que eu tinha feito pro Projeto Semear, para o pessoal ofertar, enfim. E ele me falou uma coisa, me passou uma profecia. E passados 6 meses, eu felizmente fiz essa de perguntar para Deus como que ele vai fazer e quando. Aí, Zacarias. O que aconteceu? Eu achava que eu ia ser cobrado com enfermidade. Eu tava Ando tirou guindo, Mirko. andemos roguindo, me guindiu as que eu deles te cobrima andou mais. Mexe o que cadou só tu penês, Mirko. O ser humano em si, a primeira coisa que ele pensa é na saúde, né? Isso é normal. é normal. Isso é normal. A primeira coisa que que vem, prevalece primeiro que é isso aí. prevalece. Eu morria de medo. Falei, Deus vai me dar uma enfermidade de novo, vou me arrebentar de novo. E que bom que não foi, louvado seja Deus. Obrigado, Adão. Foi no material, foi no financeiro, vamos dizer Mirko, assim. então quer dizer, você tá afastado, você não tá mais na presença de Deus, tá afastado. Só que em que cita o temor? Sim, Aí que janês, exatamente. reputiar de Leski. Ó, isso é muito importante, cara. É o que vem a conversa do Santo dos Santos, né? Aquele que já passou por isso, ele Sostrato entende o altri temor. prama, Né? dic. E geno vilomande. Não, me dic me geno ka tipo penal anal, ka fazendo cangueri. Mas quando o geno me cima buta intimidade lessa. Aí beleza, não está pneu cadear, mas kana godis de culto bomba, leliag. Aí tu te vaz, morei tipo 3 chumui, não dá um glória nem nada, pra só passeio petuça. Que é? Esse penal me levou, porque nem sou extremamente que era o cadô. É uma pessoa desviada, que apenas cadear. Que é sustravou pelo tigre, pelo pimoso, na presença do leite, que na codeia vou te vaze pescovaz, tilo vodile do leite, que ele cante. A gente só penal esquema, penal. To bulte de que a necessidade do leite que é em que se toca do temor. Sim. Que em que preocupisto para cadô. Cada seu temor, seu espírito, né? tu bezerralou, aí é em que tu mesmo chineste Cris. É isso Penal, aí. se gené, cai tima chine pra esse Cris, mico. Já não querendo bezer, aí tima pianês. Tima fetile, se chile com bezer. Cadê sua puxena zarati mandara chavorrei? Eu tenho medo de ter blasfemado contra Deus. Eu falei, mas como assim blasfemado? Não, eu morro de medo de ter blasfemado. Tá, você pecou? Pequei. Você se arrependeu?
Não, me arrependi que eu pequei. Então não você tem um blasfemou. temor. Você tem um temor. Você Tem ainda tem o Espírito Santo. ainda. Ele tem não o Espírito blasfemou, Santo. né? Porque o blasfemo, ele não tem... Mas ele é não se aquilo. sente arrependido. Aí chega o assunto que eu tava falando, de instrução. Hoje, os nossos meninos, a nossa nova geração, tem esse apoio, Sim, tem esse sim, suporte. Sim. Além de nós Tem ter uma suporte, instrução, né? Pastor Fábio, Pastor Alex, o Jax, a gente tem de quem perguntar, Sim. de É um quem novo está na tempo, nossa né? dúvida. É um novo tempo. É Sem diferente e bom, mas é um novo tempo. É isso aí, é a promessa de Joel se cumprindo, né? Sim. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nossas crianças têm vontade de servir a Deus, têm vontade de orar, têm vontade de abrir um culto. Tem um pouco de vergonha, né, Salomão? Eu tô em paz, tô em paz. Mas nós vamos ver se nós conseguimos nos próximos... Vamos ver se nós conseguimos pegar ele. E voltando ao assunto. E aí eu perguntei pra Deus, como que o Senhor vai fazer? E aí, voltando pra casa, meu carro quebra. Eu tenho dinheiro. Eu tenho como fazer na garantia. Só que o Espírito Santo falou pra mim, você não vai fazer na garantia, você não vai fazer o jeitinho romano. O jeito cigano. Você não Temos vai a- fazer. Elira até mudarei, irmão. Você ficou louco? Não, põe na garantia, dê jeito, ligue carrom, baixa o velocímetro. O Espírito Santo não vai fazer isso, você vai gastar do dinheiro que você tem. Meu Deus. Tá bom, gastei, arrumei. E daí, desse dia pra frente, começou uma cachoeira de problema, vamos dizer assim, um problema atrás do outro. E nesse período que eu fiquei afastado, eu comecei a ter o vício do pod, que eu comentei ontem no podcast. E isso magoou muito o Espírito Santo. Acho que a ponto de eu não ouvir ele. Eu sei que Deus ouvia. Eu sempre acreditei que o Espírito Santo me cuidava, me guiava. Curtulilas, Butivar Catarelbeda, tinha vamos dizer assim, um sexto sentido, mas não era um sexto sentido. É o Espírito, né? É o Espírito Santo contestando, sempre livrando, sempre ajudando. E numa dessas daí, eu me esforcei a largar do pod. A minha virada de chave foi um versículo que o Salomão trouxe num culto de jovens. Eu, hoje, falo de boca cheia, eu sou fruto de resgate do culto de jovens Glória a Deus por da isso. igreja de Glória a Nova Deus. Odessa. Aí disso sim, interessante, né, Mirko? O Tivara Manus de Kelagen dele que é uma coisa simples, né? Que a Jana Eterni mata, Jana Maria Eterni mata, Maria Jovem, se não re, mais se não re. Dependendo do versículo, é Manus Guindolpe. Não é grandes coisas, né? Dica através de três versículos, muda tudo. Através de um versículo. E detalhe, os versículos que eles traziam era mais forte aqueles que nós Mais trazia. forte do que Era o- bomba os versículos deles. Além deles trazer o versículo, eles ainda traziam a A explicação. explicação trazia assim, trazia uma reflexão em cima do versículo. Esquece, Salomão abre a boca, é bênção. Salomão era que falava um versículo ali, era top, cara. Deus usa Deus a usa boca muito. dele. Olha lá. Salomão Ele é... deixa, né? É a marca da promessa, é a marca da Só promessa, tem né? que dar liberdade, né, Salô? Tem que dar liberdade. O Adão é mais ou menos. É esforçadinho, coitado. Todos os jovens, né? Não vamos colocar nome em Tô jovens, mas brincando, todos os tô jovens da brincando. igreja. O Adão também, gente. O Adão, quando abre a boca, o Espírito Santo é na hora, tá? A Sara, Depois você vai me então, dar 10 reais, viu, Adão? Sara, então, é bênção. sem Ela- no pique, gente, Sara. ela pregou, a Sara pregou no culto das mulheres. Pregadora. Outra coisa também, ó, que a gente andamos, né? O círculo de oração também tá sendo bênção pra Sim. todos. Tinha o círculo de oração. oração e não tinha o culto de jovens. Exatamente. Tinha. O culto de jovens é fruto do círculo, de círculo de oração. oração. Exatamente. E outra coisa Promessa também, delas, Mirko, né? é culto de domingo também, culto oficial. Sim. Tinha o culto oficial, só que não era aquela coisa assim que impactante, muita gente, não é impactante. Muita gente. É porque eu acho que o culto de domingo, ele é tipo assim, uma coisa mais, vamos dizer assim, séria. Sim, mais- sério, é. Sim, mas E o culto de jovens, os jovens, eles se sentem mais à é o que eu vontade. sinto também. Sim, não, se e sente outra mais coisa, livre, né, Soci? Minha percepção, né? Depois que aí torde pensare eterni mater, le genet si ramai pure, né? Kairadin, lepes que visor, Mirko. Lembre, Lepes que visor deixar te querendo mais buti, que tem bem mais, lerdan. Com certeza. Então, cadô, sou telhardas, né? Que é o culto de jovens, sabe? Cadô, eterni mater, tem servindo, tem querendo buti. Como é que fala? Espalhou em tudo. Tanto no culto das mulheres, né? Refletiu em tudo, culto das mulheres, quanto
culto de jovens, culto de domingo, oficial. Então, glória a Deus por tudo, né? Fugimos aqui um pouco do ponto, Fugimos mas um pouco do ponto. Que pode continuar, Não, o mesmo. Espírito tranquilo. Santo vai levando, vai guiando, mas é isso você aí. tá com a palavra. E aí, numa dessas viagens, eu acabei indo viajar pra Brasília. Já tinha parado de fumar o pod. Tava beleza. Maravilha. Falei, me livrei do maior problema da minha vida, do maior empecilho que me impede de servir a Deus. Eu voltei, eu falei ontem isso no podcast, Gabriel. Eu voltei a servir a Deus com o pod no bolso. Você já tinha falado isso pra mim. Eu voltei a servir, eu falei, eu tinha lido a passagem de Gideão, que o anjo fala pra ele, vai nessa sua força, Gideão. E Gideão olha pra ele, mas eu sou o menor da minha casa, minha família é a menor. Com que força? O pouco esforço que a gente tem de se dedicar com Deus é o suficiente. Deus não precisa do muito. Deus que é o força primeiro é Deus, passo, né? né? O irmão? primeiro passo. O primeiro passo depende de você. O primeiro passo. Quem sustenta é ele. Né? Sim. É isso aí. E aí ele levanta primeiro um altar para Deus e logo em seguida ele derruba o altar de Baal que Deus construiu, que o pai dele construiu. E eu fiz da mesma forma, eu me esforcei, fiz o altar para Deus, comecei a servir a Deus novamente e Deus, com a ajuda do Espírito Santo, e também me esforcei também em oração, em jejum, e também tive que usar um pouquinho de chiclete de nicotina para poder perder essa vontade. E louvado seja Deus, deu certo. E numa dessas viagens, nós tínhamos ido para Brasília, eu, a Lira, levamos o lagarto para Sara, lembra? Levamos. Tá, chegamos lá, trabalhamos 3, 4 dias. Já ia dar Lagarto, semana... pra todo mundo saber, é comida, não é o Comida, bicho, tá? né? Não é um bicho, nós É, não adotamos um bicho. Você vai falar gato, também sabe que é bicho. É uma conserva, Uma conserva muito que a boa, Lira inclusive prepara. se vocês quiserem, é só fazer pedido na DM da Lira. Faça sua encomenda. Faça sua encomenda, nós tá vendendo o pote, viu? Que tá foda. É só chamar inbox, Estamos precisando garantir a economia. E aí acabamos indo pra Goiânia. Meu sogro tava morando lá. E naquela semana da Páscoa, Gabriel, eu senti um aperto no coração. Eu achei que era a minha pressão que tava desregulada, comi uns lanches de noite. Falei, caramba, é a minha pressão que tá desregulada. Mesurei a pressão 14/9, 14/10 de manhã em jejum. Tomando remédio. Falei, tem alguma coisa errada acontecendo. Não era só um sentimento da pressão alta. Aí lá me vou te alta. Ei. Te volta a querer. Só que tá na semana da Páscoa, falta 2, 3 dias. Falei, eu vou ficar. E acabei ficando. E lá aconteceu o primeiro livramento dessa nova etapa da minha vida. Elira maladassas ovurdon, voita mi sacra, nascenas catarigajou, que a ponte sardalingue pistolo, cová, problema. E nessa daí eu acabei ficando por lá. Trabalhei lá em Brasília uns 10, 15 dias. E voltei, segui minha vida normal, comum, trabalhando, continuando trabalhando, seguindo a vida. Fomos para São Paulo para fazer feira em mercado. E na segunda-feira nós voltamos para São Paulo, nós tínhamos voltado para Nova Odessa e voltamos para São Paulo numa segunda-feira. Terça-feira começou uma movimentação no nosso bairro, Catarel Crissá, de Clinedu e Vurdonacate Cris descaracterizado, Pirenas ando bairro, el vizinho amarei na ICWSK, Lache, Voliname, Ligi Sardeca Morride, Pendechun Sidu e Vurdonacale, que Piren lançamos Tumaruqueiro, Morride que Sardaque Sas, Palamo Rodado. Nem tinha passado na cabeça dela que seria conosco, seria comigo, com a Lira, com a minha sogra. E aconteceu deles ficar ali no bairro ali 3 dias só cuidando da nossa movimentação. Só que como nós não estávamos em casa, nas cante Permaré Navá, tá tudo beleza. Já tinha passado já 3 meses praticamente que nós tínhamos saído de Brasília. De maio, junho, julho, agosto, trinchon. Mas na disto tu que esse palatute nunca na vida. Já passou muito tempo. E aconteceu deles num sábado
no aniversário da minha mãe, 30 de agosto. Eles bateram lá em casa, falaram pra minha mãe: é a polícia civil, a senhora pode descer aqui? Morridei folistar. Cana vondine olil ka morridei, ka sad morguanal, da lira, ka morri sacra, morridei xindile. Desesperizar ele que da mande na hora. Ebeda se petional. Amendo São Paulo, onde grande apartamento. Lá me chudrimose dar um medo como eu nunca tinha sentido na minha vida. Um terror foi, não foi nem um medo, um terror. Falei, mas Sara viline palamande. Que o vurdon que me perdeu de Brasília para Mugonal. Alerdan. Várias investigação, chuda, fora do comum, na e buti normal. Todam do cato, cová, na chás. Aí de antemão, mangal tenaiceu el gene, que aí ajutiçardeame. Que aí ofereci saile, dine abrigo, garadeame. Marou com o padre Mirko. Dine apoio, né, Mirko? Leila. Apoio. Sem dúvida, Leila. Dine apoio. Giovanni, tio Pepe, Ronito, o Stânimo, o Caca, aí Sá, Maregene. Maregene sabe de novo dessa, né? Ainda na casa na Vapessava, mas... Difícil ter Sá família. Sá família, Sam. Barilama de Can. Bugene Avrial também, hein? Também Bugene Ligue Sardê, Precupisarli, Oferece Sardê, Docato, Cová. Aí cana toda ama me peco de chakra. Cana na clapancha o dias, Gabriel. Aí lem sama que chipa gene beda. Me pendemos essa craque até palira. Achun, e beda si mais baridi quem sogendissa me. O problema si mais barudi quem sogendissas que sas. Se piu poder, rudiu, macová. Mas sabe que pachalma que se te pade pe si havriama. 15 dias no máximo. 15 dias. Gelá morro socro, gelá o advogado, onde estão, gelinian de Brasília, de Nepal para love, que essas duas gajá assim. Duas gajá. E que camelas tinha love palpare. Camelo tolbeda mesmo. Que ela gostou da panela, que tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo bem, ela só vai retirar a queixa. Cutia vergaji, dinheiro aquela love palpare, tirou a queixa também. Mas o que as panchou dias, né? O calavene beda, acabou. Aí mais na quente que deixa o pancho dias, bis dias. Action, aí night ek resposta. A me andrende chakra, me elira taimurris sacra. Tringene. A Venas tem a nen rabe, a nenas da raça que penas cadê? Nivarlempe palalende. Dananas vivon via me da raças. Tem a ver problema pelende, tem a ver problema vipiamende. Aí Rudiu, man, Gabriel, tcipiu poder lá eu dele te respondi, mangue. E que esse o assunto do Ropendá, mangue. Ancli avri. Sai pra fora. Miguel empache piscina que essas cote de machangá. Ai cote me puter demo roilou. Caudelo, telha dem te tcipiu poder ter oval. Desespero, Mirko. Desespero, pânico. Já tinha 40 dias. Aí o dele pendá, mangue, cadear. Eu só vou falar com você quando entrar a Bíblia aqui. Por devorba que me daquele só tu. Andevorba. Que Deus sabe que eu tenho um amor por leitura. Sim. Sempre gostei de ler a Bíblia, de escrever o que eu lia para poder absorver melhor. Mirko, interessante falar uma coisa aqui. Me pendeu um cavaleiro de Cangueiro na Sorocaba, cadô. Motiva o gene guindin que o dele que era suato numa através de revelação, através de profeta. Vai se gene que aí vi por vídeo. Aí de Kenek, vídeo por TikTok, vai pro Facebook. Aí permite não deu um gerência peneca do eu deu que ele dá sua tomança através de com vídeo. Vai o deu que ele dá sua tomança através de cataricajô e profeta. Numa que eu deu te querer suato numa através de profeta. Sim, grande. querer o suato. Eu querer suato a Jess também vi. Vorba Ledoleski. Mas buto Vorba Ledoleski, né, Mirko? Foi. Então butiva romanos na chida do materodel através de profeta, através de genô, de revelil. Mas tu buterodel viam de Vorba Ledoleski, viam de Bíblia. Tu via Bíblia se revelação. A maior profecia é a palavra de Deus. A maior revelação
Sempre vai ser a palavra Sim. de Deus. A palavra de Deus. se E eu, renova. num belo de um dia, eu pedi da minha mãe: Mãe, traz a Bíblia pra mim. Ano morri Bíblia. Anenas vão master, pecas master, churrasco, que já não que voliu, vai. Matava a vontade, vamos dizer assim. Mas não é a mesma coisa, né, Não é a Mirko? mesma coisa, nai. Mas federe cotor manroi, Chucou. chucou, tartai Tchau, pai, Aí, e tem a vez Pátia, livre. Rodado pendek boutique me marque sardema de morroilo. Chimolo manush tevel sasto, tevel sastimosa e tenavel pacha. É verdade. Sostaro manush que nailes pacha nas favol. Canasana do problema, ai nai tu pacha, tu nas favos tu. Tchau. Adoece a alma, adoece o corpo, adoece a mente. É Pacha Manuches que nem ela ouviu que é potinho do primeiro. Tchaches. E outra coisa interessante também que é bom lembrar e falar. Sabendo tu que o dele que menos que sua tussa através da revorba, né? Pinal sunto do rotuca da revorba. Fácil se tu que kana samisto, kana naito biotiek, então se changar tele, ter rudista o cadelo, vai ter que ler Bíblia, ter, né? Tem manguês ter o dele ter que ler sua tole manuchesa. Fácil se grande. Sim. Kana manush sa se mistou, kana ti família se mistou, kana nai biotiek. Aí kamau de kau kana avelek bio. O chacholo vudimos. O chacho kana turo dois presença do leski, se fica nascido que mistou, aí fica na night que mistou. Sem dúvida. Ai? Com certeza. É ter Deus nos bons e nos Sim, maus sim. momentos. Como é bom ter Deus nos maus momentos, não só nos bons. Os maus momentos é melhor ainda, né? Melhor É bom ainda. ter Deus na primavera, no outono, no inverno. No inverno, o tempo Sempre, todo. sempre. Todo o tempo. E Deus começou a falar comigo, Gabriel. Todo dia eu abria a Bíblia e falava, Deus fala comigo. E Deus começou a me corrigir, me exortar, me chamar a atenção. Praticamente em tudo onde eu errei, Deus começou a me puxar a orelha. Começou a me corrigir. E ainda assim eu achava que aquilo ali ia acabar rápido. Passado 50 dias... Era um puxão de orelha mais rápido, você pensou que era. É. Falei, vai acabar. Vai acabar rapidinho. Passado do tempo que nós ficou na chácara, 50 dias, 7 semanas, a Lira saiu. A Lira ficou como se tivesse prisão domiciliar. Pala Maretino Rei, ela saiu pra fora. Ex-detenta que Ela olhou pra mim. tá? Ela olhou pra mim. Eu olhei pra ele porque ele me zoava. Ele Não, me aí só zoava. pedaço do milho que é a primeira coisa que ele olhou pra ele, né? Ele sabia que se ele tirar sarro alguma coisa. É que é uma relação de amor e ódio. Ai. E passado esses 50 dias, Lira saiu. Falei, me estou, Lira já inclisti. É uma vitória, é uma vitória. Vai É ajudar o também começo. no processo, né? É, ajuda no processo. Tem que fazer o comparecimento online. Vai dar certo. Vai dar certo. Esse vai dar certo que o Jorge falava, deu certo. Ó, glória a Deus. Demorou. Deus. Demorou. 8 meses e 20 dias. 8 meses. Ortoshon, sacador, saz ortoshon, Mirko. Ortochon. 8 meses de aflição, de De medo. aflição, de medo, Parece de 10 anos. angústia. Hã? Parece 10 anos. Que Nós- envelheceu nós- 10 Não anos. né? tinha Mirko, fim. a meia acompanha Sardão sabe história, né? Você já tinha, depois que a Trilhadão tem criado as boticas Cangri, né, Mirko? A meia, a lama e amizade mais Unido, diferente, uma né? decisão, A canal meio são mais Neitan, mas criança mensuato só cojesco lá, né? Então nós acompanhamos de perto. Aí tinha a Meng, que aí são as avrial, né? A Meng, Do que tinha Calas, naquelas, né? Mirko. Aí tinha naquela Barou Cipriano. baio, barou problema, adiciona aquilo, como tinha naquilo, né? Mas salva tu, que aí estás andando no baio, andando no problema, né, Mirko? Pois é. Aí Anclistão Cotar. Decide sardameta, morri sacra, vendo em classe catar, lasgou de dili, nas favas, merás. Remédio calmante, ansiolítico, de dia e É de remédio noite. pra ficar acordado e remédio pra É. dormir. De Não, lá dia era só pra e de dormir noite. mesmo. De Nós dia tomava, tipo e assim, de noite. o dia inteiro nós Baixa um tomava. pouco aí, galera. Nós meio que no começo perdemos, assim, noção do dia, Perde da noção do hora. tempo, da hora. Nós É. não sabíamos o que aconteceu. Aconteceu isso ontem, aconteceu hoje, a gente... Sei. Vocês não estavam por dentro de Tinha, A nada. né? gente não tinha celular. Não tinha no noção. Nós, começo. nós comeu tal coisa ontem ou foi anteontem? Meu Nós Deus. perdeu a referência de tempo, Gabriel. Fala Aliás, sem celular, sem No televisão. começo, Era a sem aquilo gente- falar. dele. sem- Certo, tá vendo as pandas de tia É. certo, Ei, revelamos no essas começo a panadeiras. gente ficou sem celular, então o que que acontece?
nós tomávamos remédio pra dormir. Numa sovenas. Nós dormia, daí apareceu um celular, mas só que, tipo, nós deixava só pro Mirko, pra ele ter notícia do que tá acontecendo, do que não tá. Então, nós não ia pegar o celular do homem pra ficar mexendo, né? Aí nós dormia. Sem celular, sem notícia, sem nada. E era muito remédio. Que estresse, hein? Só um minutinho para não ter nada para ser fato, compadre. Mas eu queria falar com a galera da live aqui. Quem tiver Pergunta. pode Estamos mandar. abertos à pergunta. O Mirko vai. Nós tem nosso irmão Nós tem o Adão, Mirko, a Lira. Quem tá quiser fazer lendo os, pergunta pro Mirko, a Lira, o os Adão versículos. tá na atenção ali das perguntas. Quem tiver qualquer dúvida, pergunta sobre o testemunho do Mirko, sobre o processo que ele passou, pode perguntar, que nós vamos perguntar, repassar para ele a pergunta. Amém? Podem continuar o seu Vou testemunho. tentar resumir um pouco mais, porque é muitos detalhes. Foi muitas coisas que eu vivenciei, Gabriel. Sim. E a gente saímos de lá da chácara, mudamos pro apartamento. E lá foi um pouco mais light, vamos dizer assim. A Valsgara do Reis que Cangueri dele até, tal, nós marcou o apartamento que eu tinha achado as anenas manguirabê. Mirko, interessante, dependendo que cadê a Vriamia? Depois que aconteceu o do bairro, né? Petute, aí você começou a entrar na obra, né, Mirko? Você começou a trabalhar. Comecei a Abordando com o trabalhar. apartamento, cadê essas? Isso. Você voltou pro apartamento, já se Cangueri, a tirar dante bolda, tsira po tsira, tirante bolda, se Cangueri. Tsirra po tsirra, telhadem te serviu a Deus. André no bairro. Andrendo o bairro, servindo a Deus no olho do furacão, que montou lá No processo. no processo. E nessa eu acabei perdendo o medo. Já comecei a andar na rua normal, raçar de medar. Até que aconteceu um dia, e vizinho amarou. Caia me janasas que essas crisaco, numa guindiças que vou ti janelas, caia me samas rodiné. Caia me samas manglé. Adão, vou querer um pouco também, tem como? Vou de clama, sarancleau queral. Aí cadoga jotena, tolpe vou, po problema, só vou querer dar, vou liguisar da cai cris, Por Sardato. por risar da ame. Aí a Vila Palamende. 5 minutos antes, eu tava dentro do apartamento. 10 minutos depois, o Grante saiu com o carro, com o Linepe para o Grante, aqui guindinas que sei mais bem. Aí fica naquela, como risar dama. Traz um certo medo, um certo temor, uma dúvida, uma aflição. Sim, não sabe quem é, né? Não sabe quem é, não Dúvida. sabe porquê, não sabe se eles vieram de Brasília. E de novo tive que fugir, de novo tive que ficar escondido. Louvado seja Deus, teve de novo quem ofereceu abrigo. E nessa eu fiquei mais 4, 5 dias escondido em outro lugar. E de novo eu tive medo, de novo aflição. E eu andei num bosque conversando com Deus, nesse lugar onde eu fiquei escondido pela segunda vez. E lá eu abri meu coração de verdade pela segunda vez. Porque até então eu achava que o problema ia se resolver rápido. Mesmo estando ali no bairro, eu achei que ia se resolver rápido. Eu falei, Deus, o que é que você quer mudar em mim? O que é que você quer transformar em mim? Qual que é a mudança do meu caráter, do meu jeito de falar, do meu jeito de agir, de Buscando pensar? uma solução, né? Muda, Deus, faz o seu querer. Quero tirivoia. Quero tirivoia. Porque enquanto eu não me rendi de verdade, de coração, Se entregou, Mirko. exatamente. Só começa a te querer. Donde eu ecate. Só começa a te querer, Deus lá. Tema no Deus sumiu. vaz. Falei, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Via vila mangueviguindore, Gabriel. Te entreguei uma. A dedar, Mirko, no desespero. Andedaram no desespero. Tijanglo pequena guetolo pelo problema, mas já entreguei uma. Eu vou me entregar. Perar o pandador, chau, só deveremos turbula até chau. Trinchon, chouchon. Mamou te desespero, reslo. Mais um. Te doba, reslan tudo. Desto ecate te entreguisto. Eu tava nesse pouco desse processo que o Mirko passou e a gente vivia um pouco não, né? Praticamente todo o processo eu tava Processo todo. junto. Então a falta de informação que a gente tinha do lado de lá causava um desespero, sabe? Você Não queria tinha acabar resposta. com isso de uma vez, A gente Mirko? queria uma resposta, queria nem uma que seja resposta. uma condenação, vamos bem dizer assim. Isso. Ó, foi condenado, mas a gente queria uma resposta, que a gente não tinha resposta nenhuma. Porque a gente não entendia que era Deus que estava trabalhando naquilo ali. Era um processo. Era um processo.
a gente não entendia a Rose que mora ali no nosso bairro do Lava Jato. Um dia Deus deu dela falar comigo, falar com a minha mãe e falar que Deus ia se levantar em nosso favor. Que Deus se levantou em nosso favor para nos defender. Porque o que acontece? A gente não tinha uma resposta do advogado. O advogado, tipo assim, não que ele não trabalhou a favor a gente, mas na realidade foi Deus mesmo. Porque a gente não tinha, eles não assinaram, eles não estão... Tá difícil, tá complicado. A gente não tinha resposta Nem lá e nem cá. Não, simplesmente ele não tinha... Tinha relação naquilo. Assim. Não, tinha respondido as amenguicantes. E Ficou acabava 3 que meses sem criando responder pra Uma nós. aflição. uma aflição, uma ansiedade, porque a gente não tinha resposta. E nessa que eles vieram novamente lá me procurar no apartamento, eles entraram pra me procurar. E acabou da gente ter que acabar saindo de casa. Eu vi aqui eu vi que tem 2 ou 3 respostas aqui. Só que essas perguntas, quer dizer, desculpa. Essas perguntas aqui, a gente deixa o Mirko concluir isso aí, a gente faz a pergunta pra ele. Porque é uma pergunta mais complexa, né? Uma pergunta mais sobre o final, né? Sim, Deixa é mais eu sobre o final. Exatamente. Tem muita gente querendo saber aqui, sobre a sua experiência. Se você qual tem que foi alguma o coisa pra aprendizado passar. sobre isso? Um aprendizado. Um aqui, foi o Mas aí a já vamos Agatha. deixar pra... Ela falou assim, só pra você saber depois no final pra você falar. Ela falou uma frase do Mirko sobre tudo isso, sobre o que ele aprendeu com Deus, sobre tudo isso que ele passou. Outro, aqui foi o Pablo, né? O Pablo já é outra Cadê coisa. o Pablo? Não, o Pablo já é outra coisa. A Ah, Mona tá. Lise perguntou, Isso. a Stacy O perguntou. Marcelo, o Marcelo, qual o seu aprendizado nisso? Todas as perguntas é a mesma coisa. No final você fala o que foi que você passou tudo isso, o que foi aprendizado? Tá. O que foi? No final, Isso. tentar E dar depois uma... Só para se cortar mais uma vez, mas só o Pablo tem uma pergunta. Eu E eu vou fazer a pergunta do Pablo pra você, que ele fala sobre Jonas, né? Quando Jonas estava na barriga do peixe, comparando a situação como um inferno. E ele queria saber como foi os seus momentos, nesses momentos difíceis, como foi pra você preservar o espírito, né? Como você conseguiu seguir firme nesses momentos. Se é uma mesma comparação com Jonas, ou se foi alguma coisa que você se pegou diferente. Ele comparou o seu processo com o processo de Jonas, sim. e ele queria saber de você. Nesse processo seu, com quem que você se compara? Com quem eu me comparo? Também com O Jonas. Porque, Mirko, também foi uma teima, né? Sim, Teimou com Deus, teimei com Deus. Eu fiquei 7 anos, Gabriel, sem servir na igreja. 7 para 8 anos afastado, que eu virei as costas de verdade para Deus. 7 anos praticamente, sem servir, sem se importar com o que ia acontecer. Sendo um pouco mais objetivo, Pablo, para você poder entender o sentimento, é esse aqui. Como Jonas merecia um tubarão para ser tragado e dado à morte, eu também merecia um tubarão. Deus mandou uma baleia. Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. Deus foi bondoso. Não mandou pra matar. Não mandou pra matar. Mandou pra esconder. Eita. Até nisso Deus teve misericórdia. Até nisso Deus teve misericórdia. Aí a Megelam pelgavá. Gelem taran cristem keral, meklem muridei, muridsinore, muradassa. Gelam pelgavá, um pouco aflito por toda a situação, por todo o processo, sem saber o dia de acabar, sem saber quando vai ter fim. E nessas... Teve Cris, teve Beda, teve Blitz. Pior ainda. É viver com medo. Viver hora. com medo. Hora por hora. Pra ser pego. Pelo hotel. Não podia. De jeito nenhum. É dormir sem ter certeza do que vai acontecer. De noite, Exato. no caso. Dormindo. De noite. É. Numa exposição. Temarenas... O guindo numa sitio guindo. Numa guindo chorrer. É. Não vem, Numa ai, guindo tá tudo chorrer. bem, Não. flores. Não. Não podia É só- ninguém passar buzinando do lado que vetichíndolas olhou. Sim. E ainda tinha uns primos ainda, campeão Uns- ainda que tirava sarro ainda. Zurka, Tocha, Uma se menção estiver rosa, aceitando Zurka, Tocha, se você estiver as assistindo. lives, vocês me O Zurka matavam já do coração. acordava nós de manhã cedo já, Polícia Federal. Tipo, Avi, medical, Jess, me será uma viu, Abrão? Se eu não vou dar Hangeri, sabe? Também só se Hangeri. Da cliente viatura. Mas chama com Sasa pra andar. Ele aqui, ó. More, você é louco, não faz isso, More. Esquece. E vou desperdiçar ela, Mirko. Era Ficou um desespero. trauma, né? Um trauma, verdade. É um trauma pra resumir em tudo.
E aí, a Lira pega e bate numa casa de um gajorro. Eu tô dentro do carro, se o filme na frente, se o filme dos lados, tem na digital. Mas só sì, mi se me Geni che mi ci facciamo butte profecia. Non è che mi Tomé. ci facciamo. Não, não é que ci facciamo. Tipo assim, me ci voglio terodal. Me penal, senhor, se for profecia que, né? Que vem um gajorro Sim. bem aleatório. Quer te perder no morrotraio. Que te já não vou trair, aí É, vai sem a pegar, gente mangue. procurar. Sem procurar, sem nada. Eu sou dessas que eu só tenho que... O sinal tem que ser bem... Ela é Sim, tem dessas que ser que- nítido. Ela é dessas que nítido. se o profeta for da rua, ela... É mais ou menos igual você falou, né? É, Tem que aí- O botar profeta três. tem que vir lá do Nyancho, tem que vir o É. profeta, ela fala pra ela. Aí me mardemos, né? Porque, penal... O que? Perelas é cotorá, penal. O cartão não tem cara, né? Oi, senhor, tô com uma novidade. De uns jogos de umas panelas. O gajo de Clapemonte. Você é da onde? E penal que me chama de Gramado. Meninas Sou de gaúcha. Sou de Chapecó. O gajo é? E seu marido? Tá lá dentro. Manda ele descer. Penal, calado. Aham. Aí cada me lá o sama pa uvudar me lá o sama, né? Eu está la pandadi me lá o sama e pazio que o gajo quer lá Não sassuato. sou isso, né? Manda seu esposo descer. Penal, sou dele. Mais queres, Lira. Não. Mas medical de durialo gajorro pantalone. Aí chinela pra pôr freio da Tava de congregação. bermuda, hein? Tava de bermuda, então. Era da congregação. Manda seu esposo descer. Maral pro estáculo penal. Mo, desce que Mo, ele quer desce falar que ele com quer você. falar. Falei, é Deus. Que soltou? Alerdem na hora, Gabriel. Falei, chamou pra descer. Falei, é Deus. Deus quer me falar alguma coisa. E de verdade, tivemos um encontro com Deus naquela casa. Pra resumir, pra não entrar muito em detalhe, foi 1h30 de profecia. Tudo que a gente tinha conversado Tudo que Particular. um dia antes. o que eu O e ela Pedro tinha Pendaça. conversado. Com quem que você se identifica? Os meninos tinham feito o vídeo, Não, acho que de na Santa igreja, Catarina. foi. Qual personagem da Bíblia você se identifica? Eu e o Mirko conversando no carro bem aleatório. Shaulatra, com quem que se identifica? Ah, me identifico com Marta. Mangue Drago te serviu, Tela Charalta, Tiraval. Com quem que se identifica? Falei, me identifico com Gideão, me identifico com Jonas, me identifico com esse, com aquele. Tá bom. Andoqueiro, Sarpenelo Magogajô, Gideão. Meu De tempo eu Deus. mandei Gideão e tal, e toma, e vai, e fala. Aí, uma coisa que me marcou foi que Deus usou da vida dele de falar assim, eu vou pôr um ponto final. Glória a Deus. Eu vou pôr um ponto final. Cana Aleluia. Andogor, Cana Vocardame, entra pra dentro aqui pra nós orar aqui, que Deus me mostrou umas correntes quebrando de vocês. Glória a Deus. Começou já assim, Gabriel. Já começou assim, já forte. Falei, meu Deus. Deus manda dizer que escondeu vocês num lugar muito alto, muito escondido. O dos mano, o colil tu me rodel tu me echar aquele tu me. O pirel te astarel tu me echastarel tu me. Sassona caças. Ei. Na chasco, vá, garada, same. Zuma vas pe O marigodi. livramento é que de casas que se assinei, questão de minuto, questão de 1 segundo, meio milésimo, de acontecer vários com o Mirko e Deus dava o livramento. Deus dava Então, livramento na hora. era coisa que se fosse assim, não, hein? Se não for Deus, eu Não tô tem maluco. lógica. Não, Gabriel, Tem gajê. lógica. E Cris Chavel pro bairro, normal. Naquele, vou na venas de frente, né? Mexendo, ó. Tudo de que essas, De Mirko? casa, falei, Janas Tarema. A venas de frente, quando chegava na esquina, eles viravam. Bol delas omuia, Cana naquelas peamende, bom delas omui, de quenas Não, peaberigo. aí essas gajas que querendo as vendas base, né, Mirko? Sas. Legrissar. Esquece, coisa sobrenatural. Era como se tivesse coberto pelo É, Espírito mesmo. A o nuvem. que eu ia falar, é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Te Ei. livra. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Nós Glória a morou Deus. na sombra do Aleluia. Onipotente durante 9 meses Glória a Deus. praticamente. Fala pra eles que Oh, maravilha. lá em Brasília você mudou o seu modo de orar. De orar, Gabriel. De orar. Depois que nós saímos de Brasília, a gente sempre tem um começo, meio, fim de oração, né? Sim. Começa pedindo perdão, aí começa Sim. agradecendo pelo tal, e começa depois, termina pedindo, vamos dizer assim. E Deus me deu começar a orar diferente. O Senhor nos torna invisível, imperceptível e irrastreáveis aos olhos do mal. Que coisa, né? E Antes verdade. de saber do Deus mudou até a problema. oração, né?
Antes de saber. Antes de saber, Antes de haver lobaio, Ei, do Ishon Mayanglal. O dele dama telera o terrudio pecador sentido. Ai, tchatches, fai que invisível, que dele tchatches. Sim. Se aprender tu medo de que nas de crisale, colai. Quando o episódio que eu pendavou, que é Vila Cris, a Vila que eu tenho que é o predinho. A mim, concedi nova dessa, a gente não quer me beijar junto, praticamente, inventei voo. Aí Cris, o gajoca na clara de cá, sarin clelas pe mu hovordon. Só na clara, 5 minutos bem cristão. Aí pegou do dias, mensagens tem cristal urano, porque só se está se leva, tem grau um hovordona de concessionária. Então, mensagens tem cristal puro que eles. Aí meio que te consegui sarder um teu vustal, a chilão, bechador, chilão ter também, chilão potana, e te consegui sarder um tem cleal. Fala que vários sem querer uma mesmo ter na incleal. Aí no momento que men sistema vila e cris pala mande vila. O gajo de classe era em classe pelo hovordon. Vou enclistou pechati, men clistem pestingo, eu vou vile pala mande e te Te pala. palo Mirko. Você foi pra um lado, o Mirko pro outro, te ganha palo Mirko, pra tudo. Coisa de Deus, detalhe. porque é como se ele tivesse encoberto. Sim. Como se não, tava encoberto, né? E Deus tinha mudado o meu modo de oração e eu comecei a orar assim. Nos torna invisível, imperceptível, irrastreável, está na chavela, me cris, tem na mangueira mender lá. Você acaba se preocupando. E aí, voltando no assunto daquele gajorro, ele entregou pra nós ali uma parte e ele pediu pra nós orar também, né, bem? Uhum. Ele orou, a gajorri, mãe dele. Por eu rir, de que essas cadeias muito rolaco. Tipo, trelas ou muito por aí. Vou estilipe por rende e me ver de palira, vou já lê-lo o véu terrudinto. E ela veio com os 2 véus, agora nós vai orar. Mas te suato tinha que lelas cataripuri. Fuli deu la dica. O de sardar o gajô, daí o de sardar é por eu rir, para o de moço, aí vem que o gajô mangue. A cana de sabototu. Me! A lira. Tô em paz, tô em paz. Mas não é ser de penal, tô em paz. Que tipo assim. Provar era o bichinho, Gabriel. Olha, esse que não é buti normal, buti sobrenatural. Mas assim, cana já te rudiu, me rudiu, mas burro manês. Penal eu deu lá, sabe que era o cana. Daí tá bom. Telher dam te rudiu gaji canês, mas tijal, me tijanal. Daí telher dam te rudiu romanês. Daí tá. Cabeçalho morri de moça, aí eu miro. Rudi silams, tá? Aí eu gajo de clapemende na miro. Melhor dem só tu me pende. Glória a Deus. O sunto durro, querdama te galera o sasso tu me Meu pendine pe tu marishibo. Que eu miro com Rudi dá também em romanês. Que tijala este. Mais que manguês tijala, aí eu gajo de clapemende. Automático, Rudi. Melhor dem só tu me Rudi sarde. Baributi. Vou pôr um ponto final. Não passa maio. Bem que eu não passa abril, maio. Em abril nós tivemos uma notícia que o processo foi arquivado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para por honra e isso. glória do nome do Senhor Glória a Deus. Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Há 4, 5 dias atrás o processo foi finalizado. Não fomos julgados. Não fomos ouvidos. Não precisamos fazer nada. Não precisamos mover nada. Foi Deus. Bugenê, pendine amengue. Pega o tal advogado numa aquele número exorbitante, Gabriel. Só para ler o processo, 50 mil. O outro, para ele pegar o processo, 600 Absurdo. mil. O outro, 1.200.000. E se ganhar, 1.800.000. Bilovengo Cantiti. Tô dando para buti de 3 caixas de panela. Panjmi real. Sarte deseg milhões e vários. O cananai. Temos não, querdela, pirdine. Chorardeu tema. Não. Falei que venda. 30 caixas piriá. E em resumo de tudo isso, muitas vezes passou na minha cabeça vários salmos, vários temas. Salmo 142. Não houve quem me oferecesse refúgio. Esconderam-me um laço no caminho onde eu andava. O laço fui eu mesmo que criei. Que mesmo uma demte queral pemurrizor. Te vazda uma, te exalti uma, te dichal. Te di que lo tema te penel digue lá, quer dar jal peleske. Quer dar pe pesquisor. Zumadan petirivoia, Zumadan petirivoia. pemurrivoia, pemurrizor. Aí te dá certo. Infelizmente, quebramos a cara. Quebramos a cara. E que bom é quebrar a cara para voltar
a ter comunhão novamente com Deus, servir a Deus de verdade. Que bom que tem tempo, né, ainda de voltar pra trás, né, Com Mirko? certeza. E Mirko, o principal das perguntas aqui, tudo isso aqui que aconteceu com você, todo esse tempo, qual que foi o aprendizado pra você? O que você acha que foi um aprendizado? Muito saudade chotraio, Cadu. O aprendizado que eu tive de todo esse problema, de todo esse processo, tu pralapeio que de quesame, caixonesa maroglaço, se é o seguinte, não adianta você querer se comparar ao que os outros fazem. O certo, Gabriel, sempre vai ser certo, por mais que ninguém faça. E o errado vai continuar errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Entendeu? Então não tenta se comparar, não tenta querer ter, alcançar, almejar com a força do seu braço. Só porque o fulano teve, porque o fulano fez, porque o fulano aconteceu. É bom querer ter ambição de ter as coisas? É. Mas você já parou para se perguntar se Deus está nesse negócio que você Tá quer no fazer? negócio. Eu não parava para me perguntar se Deus estava. Eu virava as costas, eu carregava meu carro, podia ser 4, 5 horas da tarde e saía. Rasgava a estrada, 1.500, 1.600 km, para mim não era nada. Eu fazia num dia. Mangue me queira os barimos, pecador, tu halerdano, na minha capacidade. E aí você vê que a força da nossa carne se rende quando encontra o poder do Espírito Santo. O aprendizado é esse. Não tenta fazer na força do seu braço, sem a direção do Espírito Santo, sem a autorização de Deus, que não dá certo. É verdade. Várias vezes eu tive essa experiência também, Mirko. Eu tive a querer dar um plano, olhar. Fiz planos pra minha vida e sabe o que eu fiz? Eu tirei Deus e coloquei eu fazer esse plano. Eu vou planejar isso aqui, vou fazer isso aqui. Aí se eu quer observar que tal mais nanglal, ande doles que vas. Exatamente. Depois vale doles que penelo, se versículo que penelo. Consagre todos os seus planos a Deus e você será bem sucedido em todos eles. Cadê? Então, canamente taz amaré plano, canamente taz amaré objetivo, né? Doles que vas, se apenas tu, é só quebra a cara. Só. Entendeu? Então a melhor coisa que tem é ter taz doles que vas. Se eu gosto de queraça, se eu gosto de desenvolvimento e planejamento, vários, de todo ano doles que vas, você capaz de cumprir quando eu sou, vou pensar que você querendo. Com certeza. A vontade de Deus é maravilhosa, né? E o tempo de Deus Boa, perfeita e é agradável. um ditado que fala que Deus tarda, mas nunca falha. Sim. E o crente realmente entende que Deus nem tarda, nem falha. É necessário passar um processo, é necessário Amadurecer. passar um aperto para você amadurecer. Hoje eu tenho certeza, pelo que eu te conheço, pelo que a gente convive, o seu olhar, o seu jeito de olhar a Não, vida da Mirko, outro Mirko. é outra pessoa. Outra pessoa. É outra. Pessoa. A nós mesmo, o jeito. Eu falo olhando pra Lira, porque a Lira é exatamente isso. É uma outra pessoa do que era e do que é hoje. Às vezes, Grantia, Essa prova, esse processo veio pra necessário. mudar tudo. é necessário, às vezes, Mirko, tem coisa. Às vezes não, sempre, né? É necessário. Me pegar pra morrer trai pra mandar. Eu tive que passar por um processo. Como já uma de estar, põe boas papas, janela que vai em cima de genou. Moça sabe na capa aí, processo. Cada um seu camelo azul dele. Deixa ter motivo morro traio. Então, às vezes, a gente é obrigado a passar por um processo pra ter mudança na vida. Sim, A gente pode ser tu cai de queijo, cai chunês também. exatamente. Pode ser que é louco agora essas penal. você tá passando por um problema financeiro, espiritual, né? Qualquer tipo de problema. Aí tu te olharei só se naquele pra cada problema. Você não entende por que você tá passando agora esse problema. Só que mais pra frente você vai entender. Você vai entender por que foi obrigado você ter passado por aquele problema. Aí mais na dele, você queria questão, o não esteja janela só na clopa do bairro. Aí cadê se as virtudes, Mirko? Só estar com a vez me guiam com o círculo de direção lá, Juliango. Aí vão penenas. Botivaram não estou botando naquele para cada lá processo, Mirko, tem que querer ler que estrutura. Deve ler que estrutura deixar ter naquele genengue, né? Sabe essa penes tua que genesque, tu nunca tinha clã para o bairro, né? Cadê essas o Cristo também? Sim, exatamente. Cristo nasceu, cresceu, ele teve que ser igual a gente, né? O começo do ministério de Jesus já é assim. É. Porque Jesus foi batizado. O batismo é para ser lavado dos pecados. Como vai batizar uma pessoa que não tem pecado? Exatamente. Ele só passa pro processo Era para poder ter necessário. o exemplo. É necessário passar. Era Mas necessário. foi o que o Mirko, desde o começo, sempre ele tocou nesse assunto. Como que você vai
pregar cura. Exatamente, Se você você nunca nunca passou foi por curar, isso. e Nunca como que teve você vai enfermo. curar? Aí você vai falar, pregar sobre Libertação, libertação e se nunca você teve não foi preso. liberto. Exatamente, igual, ó. Meu cliente aí processo, estava janeiro, me faz uma depressão. Aí um dia eu vou vir aqui, vou falar, eu vou me autoconvidar, vou falar meu testemunho da minha vida. E Mirko, depois que a minha cliente pacador processo, me tirar o assusto, me penar os medos que para os deu lá. Só que ele mete na cal pacador problema. Mesmo criar sua adolescência, Mirko, o sarto teve elas temará uma adolescência. Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Então as que nunca nascem naquilo que do bairro que essas permanecem. Numa que canamena que nunca do bairro, Mirko. Te deu uma que canguerico lá. Ele geneca é mais buta vindo se querendo só tomando essas quando ela geneca naquele pro mesmo bairro. Ansioso. Sim. É a mesma coisa. A geneca só querer é penal só morrotraio, penal. Então cadê se tu botiva na casa para ir processo. Deixar aí teve lamento testemunho, aí teve lamento só cita penal ele geneca. Com Cadê certeza. se É pra gerar conteúdo. Sim. Todo o processo que a gente passa é pra gerar O processo conteúdo é uma pra espécie alguém. de forja, né? É uma forja, É uma exatamente. forja, o processo é uma espécie de forja e todo material que você colocar numa forja, ele vai ser Sim. derretido, ele vai E- ser processado, passado, para poder tomar uma forma. E a vida do crente é exatamente isso, você passa por um processo para ter tomado uma forma. É igual o negócio da oliveira, né, Mirko? Tem que ser amassada pra tirar o melhor azeite, né? Exatamente. Uva também, pra tirar o melhor vinho. Aí palha penal. Tu cai de quês, cadê o podcast? Cai aquela dan tsira tivriamia. Tá nessa câmera aqui, né? Cai aquela dan tivriamia te de quês cadê o podcast? Já tenho outra certeza que na intane. O deu que me te criar os fatos tu se nem cachariato. Tu tem na queça para ir processo, para ir problema, para ir baio. O del você tesouro. O tivara manos guindol porque cada baio que manos naquele nunca tinha velezei fim, né, Mirko? Nunca vai ter um fim, sabe com Mirko? E para tirar uma que cai data na esco guindo, a velo guindo tu que né, Mirko? Quando a vela, quando vai acabar isso aí? Isso aí não vai acabar nunca. O tivara velo guindo. E Aí- pra o da Marisa Scadou. Que liguei com o advogado, o advogado te respondeu, também gay. Quando tirou, cheirou, não tirou guindo, já velo, Não vai vai vir ter acabar fim. nunca. Não vai acabar nunca. Aí cadê a butivara manus alharilpe também, que na cena baio. Então tu cai de que é do podcast. Te ano neg baio, neg problema, achei também certeza. Que tu se te luvo de de leis vai ter desse testemunho passou na clã. Aí cadê só tu na quês? Se teve o testemunho, botei geneng. Mexina val por trás, eu Glória a só Deus. conheço o cai de que ela não Amém, é em nome de Cristo. Jesus. A luta é grande, mas a vitória é maior, em nome de Jesus. A vitória com Cristo é certa. A nossa irmã Lira agora tá com a Marília oportunidade. Eu vou estar nesse assunto aqui. Depois eu vou trazer o meu outro testemunho. Tá bom. Eu sou uma pessoa que, tipo, quando a gente entrou nesse processo, Tenachás, Techás Garadê, eu falava, oi, Senhor, sou cercadormente, modelo, nai. Maravilhoso, Ledeulês. É automático, É né? automático. Primeiro bate aquela revolta, e eu até comentei com o Grantia, que eu era um tipo de pessoa que, tipo, eu te rodilhas assim, oi, Deus, não É o que eu falei, ela mudou muita coisa na vida dela. eu te rodilhas. Na hora de que já queria descansar, eu falava, ai, Senhor, obrigada, Senhor, por esse dia. Mas deitada lá, né? Obrigada, Senhor. Obrigada por nos cuidar. Cuida dos É o meus, básico, né, Lira? cuida dos meus Básico. filhos. Amém, glória a Deus. É. Vamos Te dormir. delas petingar de jeito nenhum. Ser grato, eu achava que ser É. grato era o É o suficiente. suficiente. Dormia, né? Sem remedinho, sem nada. Era bem, bem naturalzinha. Aí, cana, da Cadobaio Pemende, penoi oi Deus, la sostra, Senhor, cadô. Me te querer o mal canicas, que nai. Numa que egje samas poker do compadre Mirko que estás coteando no bairro, sazegajou o Zoom. Uhum. Aí vou. Eu acho que eu nem comentei isso com você, Gui. Não comentei, tô comentando aqui. Acho que eu comentei com você? Revelações. Comentei? Do Zoom, não. Não comentei. E ele falou, ele profetizou pra mim e falou assim, Lira, Deus manda você voltar. Senão, não foi com essas palavras, né? Senão ele vai te pegar. Você entendeu, Lira? Mas, Senhor, eu não... Daí depois eu sozinha, né? Se Eu no meu questionando. particular, né? Eu não faço mal pra ninguém. Que é rocaval, que é bitinal? Rocaval, mas... Pra me sustentar, né? Como eu vou fazer? Mas te rocaval, gadá. Rocaval o quê? 60 dias, 90 dias. Mas Vai ti, vir o vinho, vai vir o roupão. vai vir o vinho, vai vir o As roupão, vai vir bucocaimonças. panela de pressão. Senhor,
Padre Tebettinau. Alessandro. De choguindo lira. Andiamo roghendo. Ando choguindo na Ibarobai, não é problema. Visto Tebettinau. Inofensiva. Que o cavalo Tebettinau, senhor, me te queira mal canicasque. Que eu tomo uma cervejinha? Que mal cadô, senhora? Ô, Lira, sério, se pelo bujene nai, romsa mame. Nossa, Nai? mame. Ei. Aí, penal, que mal queiral, que pior que cervejinha, senhora? Falei, te queira um manguecante, mas o Deus vai te pendar essas mangue. Eu vou te pegar. Falta de aviso não foi. Quando nós estamos andando São Paulo, o Mirko cal bem bulanche, bem bulanche. O Mirko camelo teja pensar com o restaurante que eu vou de que Adora. aí só sua manguela rom, meti volio. Smegaram Um doilo. tour gastronômico. O Mirko, vou lhe ser nunca com lanche? Não. Mas more, sou passeio O petuça. sushi é o mais... Ele anda mais cheio de São Paulo. Cante nela show. Sochi Serdão Lira, Tivoli Serdão, meti pra tchau. Grande Aguelão São Paulo. O que você achou do sushi penal? Tchou e moz na tija, castirelo brincando. Meti pra tchau. Tigelou. Tá bom. Mas numa que dar, andemo roilou, egdar, que tija não cataravel candidato. Tá bom. Aí dá o baio pemende, que visto aqui em cristão mandato de prisão pemende. Penal eu odeio, só querer o de errado, meti querer o cante de errado, senhor. Mas mangue sossás. Que cada que querauas nas errado. Que com cavalo Tebettinau. Que toma uma cervejinha ali. Que troca o preço de uma blusinha aqui. Mas não, mas tchoral. Um coçato sasgador, tchoral. Eu só pago o preço que eu posso. Pequenos pecadinhos. Pequenos pecadinhos. Andou choguindo na Ibarobai. Aí meti. Aí, não é que te rudiuas. Te dá os tchangá. Numa dá os tchangá. Visto ser campanha de oração. Cacotro bulas rudimou 7 dias de oração. Que era os cadô rudimou. Nós orou pelo Yeshua, Mas- acho que 30 dias nós orou. Lá em Campo Grande, antes da caminhonete estragar. Assim eu orava, Só. mas só. Te dá os tchangá. Aí Canadá o baio pemende. Penal. Senhor. Me camal te serviu tu chatimassa. Nai numa boquebeda. Me camal te humilhou manglatute, Senhor. Deixai te desintimidade. Aí tu te vaze como se fala? Pra nós ter uma intimidade, Sim. eu e Deus. Que me em que penal as Mirko, Deus te criou sua mansa. O Mirko sabe te criou sua tu sou dele. Penal, te deu de uma mansa gadea nítido, Mirko. Não, nítido é Tu difícil, quem né? diz, nega? Lira, tu quem diz que o velo glaço no chocrante, acho nesse aquele é. suato. Cadê a? É, mas só que aí agora eu percebi que ele fala comigo nítido. Só que eu Porque achava você que não ouvia nítido, eu né? ouvi. Não é que eu não ouvia. Ela não Não sabia não que era. sabia. sensibilidade, não sabia distinguir se era Porque, tipo você assim, mesmo. Eu ainda comentei com o Mirko. Deus me dá sinais. O Mirko sabe te dar sinais. Uma suposição. Samak pegvulitsa, aí medicalas visto que gaji de que elas pemende me penaus pro Mirko. A venta, era o Mirko mais tossi. Medicamal te achar, medicamal te jalta. Mas o dele veio te pendar essas mangue. Já tá nando foro, já tá nando bairro, na ascate. Aí me guindiu as que essas sinais. Eu me digo, não, Liro, dele queria só a totuça, tu que te alheres. Aí, podito que da do bairro pemende, me alhará o que? Eu, tipo assim, eu sou uma nova pessoa. Sim, mudou. É o que eu te falei, você é uma nova Eu pessoa. sou uma nova pessoa. Uma nova criatura. Uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, tipo assim, de ego, de personalidade. Sim. Mudou muito, né? Até pra quem vê você de fora, quem te vê. Quem Teve te vê que passar por um antigamente, processo te pra vê mudar, hoje em Lira. dia, Tive vê. que passar o processo. E hoje, quem tá vendo esse podcast agora, eu não tava nervosa. É, agora eu você tô. ficou, né? Eu queria falar pra vocês. Não espera pra você voltar pra Deus. Porque o processo, ele dói. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Dói Não é demais. fácil, não. Não é fácil, não. Só passando na pele pra saber. Só quem passa, só, Gabriel. Você que tem um chamado. Glória a Deus. Você que tá lutando contra a vontade de Deus. Não espera você passar o processo. Glória a Deus. Porque o processo, ele machuca. É tipo como ele te colocar, não vou falar um inferno, né? Porque o inferno é muito forte, mas ele te põe, sabe esses processador de carne? Sim.
moedor. Moedor. Um moedor. Ele moe. Vai moendo Pra todas extrair o melhor. Ele te partes coloca suas. nesse moedor e ele te moe. Mas, tipo, ai, não moe a cara. Ele moe a alma. Ele moe. Espreme, né? Ele moe tudo. Ele moe o seu coração. Ele moe a sua alma. Ele acaba com você. Você acha que, tipo, vai ser o fim. Você fala, Senhor, eu vou morrer. Me mata. Me mata que vai ser melhor. E eu sou um tipo de pessoa. E depois que isso aconteceu, eu comecei a tomar uns remedinhos, né? E esse remedinho que eu tomo, eu não posso ficar acordada assim muito tempo. Que daí eu fico, tipo, né? Fico doidona. E aí uma vez eu peguei e falei assim. Eu pensei, eu vou tomar todos esses remédios. Misericórdia. Eu vou tomar. Pelo menos Acaba o sofrimento. acaba o sofrimento. Eu já imaginei, eu abrindo a porta do carro, me jogando. Santo Deus. Porque, tipo, o processo ele é muito doloroso. É difícil. E você tem que ter muita fé que o processo vai acabar e se pegar muito com Deus. Muito, porque é a única coisa Glória a Deus. que vai te salvar. Glória a Deus. Você às vezes pode tentar com as suas forças, fala, não, eu consigo sozinho. Não consegue. Só quebra a cara. Sozinho você não consegue. Se não colocar Deus na frente, não consegue. Não dá conta de sair. Não dá conta de sair. E outra coisa principal também, né, Mirko? Não tem coração duro que resiste à presença de Deus. Não existe. Não existe. Se você tem um amigo e você sabe que ele é aquele casca dura, né? Mas né? tem um cascador aí, né? É. Que hoje é mole o coração do cascador. É verdade. Tem um Nós tá cascadura conectado que aqui, hoje cara. é mole o coração Nós do tá cascador. conectado. Essas pessoas. Eu sei quem que é. Você sabe o que é, né? Essas pessoas aí que tem o coração duro, que é cascadura. Só dá um conselho pra ele assim, ó. Fala, ó. Deus vai te pegar, cara. É. Deus vai te pegar. Porque não existe coração duro que não se aquebranta resiste à durante a palavra, presença de Deus, perante a presença de Deus, né? Deus, ele muda. Se apenas ele Deus muda será lá contrario, Mirko, né? Se azeite tipo de genô, aí musa essa cena aquilo para ir processo, deixar aí mutila contrario. É verdade. Então, o processo é necessário, né, grande? Sim. O processo é necessário passar. Sarpendal maro pralo bebel tu que na kesca do processo, aqui nisso que tu sancorco ci sancorco. Motivar de morir bud, motivar tia velan de data que me mangas, mas a vela. Mete bulte pasisa o altar. Mete bulte pasisa me. Mas é promessa, é devlesh que se parrudo. Te pendato que o dele que se tem na kes, tu se tem na kes. É verdade. Te pendato que o dele que cadou, se te vele ponto final, siga o ponto final. Aí a medicas cadou no traio. Me penal mande que o médico se sargou morro pralo, ele irá sargou de me repei, a minha canga do processo. Então, eu tenho a visão de dentro da família e do lado de fora. Então, o processo a gente às vezes consumia a gente e consumia a nossa fé e a gente se revoltava em casa, eu, a Sara, a gente se revoltava e às vezes até se revoltava com Deus, porque é normal. Acontece, é o ser humano. Se você fala assim, eu vou me revoltar e ele vai se revoltar comigo. Não, ele é paciente com você, mas é normal você se revoltar, achando que não vai acabar. Mas vai ter um ponto final, vai chegar, você vai passar, você vai vencer. Assim, hoje nós estamos vendo na vida do nosso irmão Mirko, da nossa irmã Lira, hoje eles venceu porque Deus honrou. O processo foi passado e a vitória foi dada porque Deus está no negócio. E Deus está na tua vida. Tu que queres do vídeo, tu que queres do podcast, o Deus se tussa, o Deus se ande te do traio, o Deus te mequilto, o Deus te parrudo, o Deus se o mesmo Deus que quer dar é promessa, ando purvo testamento, aí que querer promessas de dias. Te parrudo te peguei momento. Deus é Deus de ontem, de hoje e para sempre. A palavra de Deus se renova todos os santo dia renova a palavra de Deus. E eu vejo muito isso na vida da Lira, principalmente o Mirko, mas aqui é bom porque o homem e a mulher é duas pessoas diferentes, né? Sim. Então quando passa um processo assim, cada um sente de um jeito, por mais que seja um casal. Então o Mirko a gente vê ele e vê que ele sentiu de um jeito
e tomou pra ele de um jeito e a Lira de um jeito totalmente diferente, mas que afeta toda uma família e muda, né, o jeito de pensar da mulher e o jeito de pensar do homem. Hoje a Lira é uma pessoa totalmente diferente. Eu até brinco com ela em casa, falo, hoje você vai pregar, hoje você vai orar. E se fosse antigamente, ela ia me xingar. Mas ela fala, não, vamos orar, vamos pregar. E isso é maravilhoso. O processo foi passado, foi vencido e corações, principalmente, é isso. Corações, pensamentos e vidas foram mudadas pelo Senhor. E o principal bom também, que não refletiu só neles, né? Sim, na família Na toda. família toda. Na igreja, Gabriel. Na igreja, todo mundo, exatamente. Todo mundo. Foi Família uma toda que é penalmente sai mobilização, cangueiro, né? porque sai a família, né, Mirko? A maior tempo se sai mesmo família. Então, tudo isso foi através da família. Chega o processo de família, a gente tava falando do coração duro, nós vamos admitir o que o coração duro. O coração duro é o tio Estanco, né? O pai do Mirko é o coração duro. E esse processo serviu para poder mudar demais, o coração mudou ele duro. muito. O coração duro que antigamente... Ele ainda é um pouquinho duro, né? Não vou mentir. Mas antigamente era muito mais. Hoje em dia não perde um culto. Não perde um culto Hoje em de dia não jovens na perde uma vigília. Hoje em dia não tá ali, incentiva. Ele que mais se derrama na presença de Deus. Sim, na ele que mais vigília. incentiva os meninos, né? Eles falam dos meninos. Ele é um coração duro que foi derretido, não somente pelo processo, né? Falar assim, ele tem motivo por ter sido derretido. Sim. Porque o filho dele recebeu um milagre muito grande, a família dele recebeu um milagre, um livramento muito grande, mas não só pelo processo. Porque dentro do processo, ele já vinha mudando, né, Bebel? Deus começa a trabalhar. Começa mudando. Coisas que a gente via que não acontecia. Teve uma vigília que a gente fez na igreja. E ali Deus tomou todo mundo, foi maravilhoso. E a gente não esperava, né? De repente ele entrou no meio, começou a falar. E ele começou a ministrar naquela vigília. E a gente que tava... Você não tava, ele tava. E a gente Deus tomou a boca dele ali. A gente que tava olhando e conhece ele, aquilo ali foi muito impressionante. Esquece. E naquela vigília o Bebel olhou pra mim, nós tava sentado aí, o Bebel olhou pra mim e falou, Deus me mostra o coração do tio Estanco, fala com um coração muito duro. Eu falei pra você, né? Falou naquela vigília. Aí no meio da vigília o coração duro derreteu, então... E eu falei naquele dia lá, eu falei, né? O assunto do Consica Velas Mangue. Me deu uma pergunta. Não tem coração duro que suporte ficar na frente da presença. Certo, penalti que me amistou. Todo o coração se aquebranta na presença de Deus. Eu falei isso aquele dia, né? Falou naquele dia. Naquele dia. E aconteceu. Foi quebrantado e foi mudado. Pra honra e glória do Senhor. A justiça de Deus é divina. Eu tô vendo que tem bastante gente falando sobre homem, né? Sobre acusação. Aqui meu sogro falou, o homem nos acusou muito. E realmente às vezes acontece muito isso na nossa vida. E de você também que tá assistindo. Só que a justiça vem de Deus, né? O homem pode te acusar, te apontar. O homem pode falar que você realmente fez. Mas a sua verdade, a sua justiça, quem reconhece é Deus. Quem revela a justiça é Deus. Quem revela a justiça é Deus. O dele janela so si vorta, so nai vorta, aí vou dele justiça. A mecha da zieg pechata, né? Mecha tem penazig buti. Não, é isso e aquilo, mas o final, quem decide é ele. E também, acho que dias antes ou no dias que me descobri sardão, que estás arquivado, tomar o caso, a Megalanca e Cangueri, a missão andou prudente, a Megalanca e Cangueri, estás missionária Camila Barros. Nós foi lá só por causa daquele culto. E nós foi, modo de dizer, pra resumir. Eu lembro, você falou. Mas nós foi só por causa do culto. E a mesma pregação que foi lá, foi aqui. na Odessa. Só que a mesma palavra. Quando ela abriu o culto, ela já falou com essas palavras que marcou no meu coração. Ela falou assim, vai dar certo e vai ser melhor do que você está esperando. Foi isso aí. Foi isso aí mesmo. E deu certo e foi melhor do que a gente estava esperando. Foi uma maravilha. A promessa de Deus na nossa vida. O Mirko, a Lira. E agora nós vamos nesse mesma promessa. Nós não estamos vendo que não tem muito tempo, mas nós queria saber da Lira, um pouquinho da marca da promessa da vida dela, que tá aqui o nosso amigo Salomão. Salô, hein? Pensou que você ia ficar... Nós queria saber um pouquinho desse teu testemunho, dessa marca da tua promessa. O Salomão, ele é uma promessa, né? O Salomão é uma bênção. O menino da mancha. O menino da mancha. Lira, acho que um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais pra frente? Isso. Tá bom? Tá bom. Quando eu e o Mirko, a gente tava tentando, né, ter família, todo mundo sabe um pouquinho, né, do processo que o Mirko teve, que precisou passar por cirurgia, os médicos diziam que
era impossível. Desenganava, né? Era impossível. Ele era desenganado pela medicina. Pela Isso. medicina. A medicina mesmo falava que era impossível pra gente ter um bebê natural, que teria que ser por meio de infertilização. Só que na época tinha um terreno, eu falei pro Mirko, a gente vende o terreno mais pra frente e faz a infertilização. Foi no que eu operei, que eu fiz a bariátrica. Só que não tava nos nossos planos, né? Não. Era outros planos. Só que antes, a Aline do Tino, ela arrumou uma empregada. E a empregada falou, e aí vocês pensam, Rigagi. Ó, eu senti de orar com vocês 3 sexta-feira, Deixa eu dar a pendaca pra cadê a passagem? 3 sexta-feira, quinta-feira te será uma aborta. Eu acho que era quinta ou sexta-feira. Era quinta ou sexta-feira. E a gente não pode quebrar esse elo. Tá bom. Na primeira semana, ela profetizou. Deus deu pra ela profetizar. Se eu não me engano, a Jéssica, o Douglas ia comprar um carro. Passou uma semana, o Douglas e a Jéssica comprou um carro. Na outra semana, ela revelou pra Gisela ou pra Aline, te será uma avorta, que ia também via uma chave. A Aline comprou um carro. Aí, penal Senhor. Era profeta de Deus. Era profeta. Penal Senhor. Aí, mano, se tu tivesse querer suato, tivesse ter penescante, mangue. Eu tô lá esperando. É gaji, palha, professor da, as meninas. Aí, por último, vai pendar mangue. Tu guinde sardan que te já você quer o suato tu, sanai. Meu Deus. Santo Deus. Aí, me te pendam cante, né? É gaji pendar. Shun, o delo penel mangue te penal do que dou. Que já te deu te milagre. Que eu vou já deu te presente. Aí, cada presente se te vê com marca. Para mostrar pra você que ele é a marca da promessa. É muita Glória a coisa. Deus. Falei, amém, glória a Deus. Só que se passou 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos Buscando- depois disso. Buscando passaram tratamento, 2 toma anos. vitamina, toma remédio, vai em médico, vai em geneticista, vai aqui, vai ali, faz assim, E os faz médicos assado. dizendo que era impossível. Pela medicina, vocês não podem ter filho. Desenganado completo. Vocês não podem ter filho. Cadê a pena nessa amiga? Tá É bom. só por intermédio de infertilização. Canasas me quer dar cirurgia. Na Clay Brahma me descobri se que ser mas ter tem que penal parica ter o Salomão. Numa que me galem ter pegava, galem ter Maceió. O gajoca do geneticista que jaças, vou manglar bem buto exame te quirás. Sos também tem o mirco são ver o rachache. Aí saze que exame que tu boas te quiral, que sas te egagite tolexu na mirco. É, pra Andou pô, colher o líquido. tipo pra colher o líquido da espinha do Da bebê. espinha. Meu bebê. Deus. É gaji de clapemão dependar. Chun. Tu bota queres que 2 exame. Tu já te queres? Que 2 exame você bota agressivo, invasivo. Se risco. Penal chun, me tica mota querer que 2 exame. Aí teve lá e glata na sua ali. Penal te camelo delgador? Tá bom. Da vontade de Deus. É gaji. Camelo te quilombo rocheiro. Tu sambu terni, que te já não sou, quer que 2 exame, penal chun. Me tica mota querer que 2 exame, me te já te querer. Tá bom. Aracadilo Jeste, Aracadilo Salomão. Ameando Recife, Samas. Penal eu e Mirko Barugal, time jastra querer. A vendo que até mesmo, nada, que time as. Sar querer negagir. Vai ser do Recife mesmo, vai nascer lá. Vai nascer aqui mesmo, Ele nós já é tá no gal. pernambucano. Nós já tá no gal, nós vai pra casa, sabe até mesmo que ele vê, vai ter que fazer quarto, lembrancinha. Já tá aqui, nasce aqui mesmo. Sasma plano? Tá bom. Aracadilo Salomão. Sozo muito Salomão. Acaditi. Aí mancha, acaditi. Era mais mancha do que carne. Mais Ô, mancha do que Mirko. cara. A vilote amarela, uma pessoa de cirurgia. Bem de Sou ali, Sas, ô. que foi a Sasto. Que foi Ei, essa sua Leno. bem de ali, ô. O que você viu que você não comeu? O que você viu que você não comeu, Penal? Não tive vontade de nada. Só Sas. Penal tem os dedos, tem as mãos. Tu te diz, Cândida. Tide Clemente. O menino tem uma marca na cara. Penal, uma marca na cara, só que uma marca de vinho, sei lá, vermelha, que some depois. Marca pequenininha. Rápido vai tirar foto. De que dele, moça? O homem trouxe a foto do menino. Antes de eu ver o menino, ele me trouxe a foto. Penal, oi, Mir, como lá?
barimarca, eu já tô imaginando cirurgia, já tô imaginando mil e uma coisa. Mas no maquetinha viloguinho do PHG, hein? Não, bem, não. Tá bom. Nem lembrou. A caname é triste, que penal oi. Baru colar jungalô. Só se teve ela caná, senhor. Eu só tô pensando. Mulher só pensa Ficou coisa muito ruim. Salomão. Nós tá rindo que ele tá aqui. Depois ele vai entrar pra Ele mostrar tá a fazendo marca. o cara feia pra você. Nós tá, mulher só pensa coisa ruim. Mulher nunca vê nada o ponto positivo. Só vê coisa Só ruim. negativo. Só negativo. Canassás, o Salomão me triste, achei muito triste, arrasada, decepcionada. Aí perverdes, né, Mirko? No outro dia a Aline veio falar. No outro dia, a Aline liga sardamangue. Achun, tu seres to codigagie, sluga, morri. Que penato que sas te del to milagre. Que del to presente, e que do presente sas te vel que marca. Aí tia les que marca. Vem pra cá, Vorta. Salomão. Olha Fica aqui, aqui, ó. aqui, ó. No meio do Só papai cuidado da com sua a mãe. câmera. Ela se marca, mas ele é digital. Não tem Aqui, ó. lógica. E essa câmera pra lá. Essa câmera aqui, ó. E é o cara mais bonitão de É o Nova menino Odessa da mancha. hoje. Me pendem. Aí tia, o del tradales, sei que me marca, mancha, a marca da promessa. Marca da promessa. Porque, tipo, poderia ser em qualquer outro lugar. Sim. Um lugar escondido, Um por lugar exemplo. escondido. Aí, o mesmo. É mais que testemunho. O Salomão Canara Cádilo metia na anestesia na clá. Como vou te explicar? Passou pro bebê Passou pro anestesia. bebê anestesia. O Salomão, ele não reagia aos testes. Ele era uma criança lenta. O doutor avilou, aí pendamengue. Achun. O Salomão, tu teveles acompanhamento com um psiquiatra, Mais um susto. psicoterapeuta, porque ele não reage Os estímulos. os estímulos. Ele é muito lento. Ele vai ser uma criança que ele vai vegetar. Meu Deus. Peneloga Jomeng. Ele Só não vai pra andar. desanimar, tudo pra Só desanimar. pra arrebentar Ele não vai nós. andar, ele não vai comer, ele não vai falar. Ele é uma criança doente. Aí me Santo pendemos. Deus. Aí andei, quando dias me pendemos. Senhor, tu pendando que já se tetra desmangue que do milagre. Aí que do milagre, me pachama que tu tradamas perfeito, me te aceitei o Não é cadô pedopaxeste. pelo escotraio, me te aceitei o gadô pelo escotraio. Canassás, gelam taramengue querer. Normal. É normal, Normal. acontece. Gelam taramengue querer, o Salomão já começou já a reagir. Janês, de que elas é mamadeira, eu vou ver chelas de lô. Pelo não sacra, vem ninguém as letra do outro, aí tu na pencante, tu na putero muito, numa te dica só pena legagir. Sasles só de 5 dias, Sasles, né, amigo? 5 dias. 5 dias, recém-nascido, enguardamos que doutorito do Recife. Egagi de que ele pemende. Nossa, o Salomão muito esperto, doutora? Nossa, é demais, olha aqui, o paninho passa na boca dele, ele já reage. Dica. Aí tu me de pendecante, Tipo, né? não cante. Nossa, Mas Egagi ele dá. Quer dar os testes, pesou, fez tudo bonitinho. Peixei Egagi, mamãe, vó, desculpa perguntar. Por que você está trazendo ele tão cedo assim, né, no pediatra, que geralmente é com 9 dias, 10 dias? Não, doutora, a gente está trazendo o Salomão aqui porque o médico que atendeu ele, o pediatra, falou que ele era uma criança doente, que ele era uma criança que não reagia. Imagina, o Salomão, ele é uma criança muito esperta, ele reage. Vocês tinham que processar esse médico. E hoje ele Hoje é ele uma é bênção na nossa bênção. vida. Hoje ele reage até demais. Reage, tá reagindo até demais. Hoje ele reage até demais, mas é uma Salomão benção. milagre, né? Salomão é uma benção. Uma benção. Glória a Deus Até pela dentro vida da dele. igreja ele é Glória a uma Deus, bênção é uma já. bênção. Muitas das vezes Deus usou da minha vida pra falar com ele e sempre quando Deus usa, Deus fala a mesma coisa. Ele é um menino separado, ele não é somente um vaso, um escolhido de Deus, ele é uma coisa a mais. Deus tem uma coisa a mais na vida dele. E a promessa de Deus se cumpre sempre, né? Sim. A promessa de Deus é apenas tu. 2 anos ficou, né? Depois que a Ipinaiga agiu e bocho. Então olha só, né? A promessa de Deus depois de tanto tempo se cumpre. Deus apenas levou, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Então, se tu que é do podcast, que acho nós amende. Te estás lançado aí em vorba, parte de Deus que não tirou traio. Te se promessa tu que já te tô certeza que se te receber doba, que se te cumprir, pero não le cristosco.
Tu cai de que mexinaval, é presença de Deus que pechou traio. É Aleluia. promessa de Cristos, treceu que te cera, que te chave, Nome que de te família, Jesus. abandonar o Cristos. Em nome de Jesus. Promessa de Deus sempre se cumpre, cara. Glória a Deus. Deus é por tudo. maravilhoso. E hoje nós estamos aqui para testemunhar, né? Pela vida dele. Que é um É cara como usado. o tema do podcast, né? Colecionando Colecionando milagres. Pra colecionar milagres. Todo tipo de exatamente. milagre o crente pode colecionar, não é só familiar, é financeiro, é libertação. Aqui na vida do Mirko a gente tem esse exemplo, né? Deus deu um milagre da libertação e também tem o milagre da família. Tem vários tipos de milagre, vários tipos de processo que uma Milagre pessoa tá passando. De cura. O Mirko é um. O Mirko, igual eu muito falei no testemunho. começo, Ele é um colecionador de milagres. Glória a Deus. Aqui é uns dos milagres que o Mirko tem. Porque o Mirko já tinha esse colecionador de milagres, o que dá, aí que este que but para mandar atrás do Mirko Como dos diz meu milagres. Passou já pelo fogo, pela chuva, Sim. pelo esconderijo, Terremoto, esconderijo do Altíssimo. Mas o Mirko é uma pessoa escolhida por Deus, é uma pessoa que ele tem um chamado, Deus tem um né? carinho especial Tem um com ele. chamado. Muita gente, voltando um pouco do começo que a gente tava falando de espelho, como você falou do Joe, né? Muita gente tem o Mirko como espelho. Eu sou um deles, que o Mirko sempre foi um espelho da gente. Olha lá, os meninos estão tudo falando também aqui. ó. As meninas também. Todo mundo tem o Mirko como espelho. Quando o Mirko, ele tem o brasão, vamos dizer assim, né? A marca de líder. Ele foi um dos primeiros líderes da nossa igreja. Então, a gente sempre se espelhou nele, queria trilhar o caminho que ele trilhava, queria ser o que ele era. Sim, era um espelho É. para todos. Era um espelho para todos e até hoje. E pelo processo que ele passou da vida dele, se afastou, nós também se afastamos. E ver ele voltando, ver ele de novo no caminho, né? Retomando. Nossa, é muito gratificante, é muito bom. É maravilhoso quando ele tá no púlpito, quando ele vai pregar, quando ele vai falar, não enaltecendo o Mirko no caso, né? Mas Tudo pra honra e glória de enaltecendo o Deus. Espírito de Deus que habita dentro dele. A gente tá falando não da pessoa Mirko, mas sim Sim, do Espírito sim. de Deus que habita dentro dele. Porque através da vida dele muita coisa se muda, através da oração dele muita coisa se faz. E isso cabe a você também. Você também tem esse poder dentro de você. Você também tem esse Espírito dentro de você. Através da sua oração, através da sua intercessão, pode mudar um caso, pode Sim. ter uma libertação dentro da tua casa, dentro da tua família. Você tem que começar. O começo tem que ser de você. Se pegar e começar. É o primeiro passo, né? Primeiro Aprendamos, Cana. Primeiro passo. Tu quer dica do podcast também. Tu te des o purvo passo. O Deus caminho tem mutilo de situação, o caminho tem mutilo o guindo, né, Mirko? No nível Só de depende. tiroqueiro, tu sendo a diferença, Sim, né? tu sendo a diferença. Se posicionar. Se essa posicionar. que É é a- através de você. Através de você, depende do já dar o primeiro passo. Deus está disposto. O Deus caminho tem zero pescovas, aí te decide tu. Numa que dependilo. Amender, né, Mirko? isso aí. Dependilo, tu Deus, ele mender. sempre tá ali, né? Ele não é um intruso. Não. Você tem que dar liberdade Sim, pra ele sim. entrar e fazer o Sim. mover, né? Sim. Não ser igual eu antigamente, sou obrigada. Eis a que ser estou Jesus. à porta e bato. Bata, é o que eu ia acabar de falar. A própria Bíblia relata, né? Que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se me ouvirdes e abrir, Ele vai Entrarei entrar e e vai serei fazer um contigo. mover, né? Agora Sim. você fica lá sim, só. agora, Obrigada, quem Senhor, será por que tá esse batendo? dia. Quem É. será que tá aí? É. Não vou abrir, não. Fala quem tá aí que eu falo quem tá aqui. É isso aí. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua Estamos chegando vida. ao final, né, Estamos chegando ao final. Estamos aí com quase 1h40 de Estamos podcast. com uma audiência legal. E É, tudo aí. glória a Deus por isso. Glória a Tá Deus quase por 2 isso. horas Quase de 2 horas de podcast. podcast. E tava com a audiência sempre. Sempre acima de 30, Acima. 40. Isso é Glória a Deus por maravilhoso. tudo. Esperamos que todas as pessoas que estejam aqui, que Deus possa alcançar o coração de vocês, nome a de casa de Jesus. vocês. Que o que foi falado e passado aqui, que não seja nosso, mas que esse testemunho seja para edificar a tua casa. Com certeza. É tudo Pra edificar tudo vidas. pra edificar edificar vidas. E, lembrando aqui, eu queria falar também, apenas para o Mirko, apenas para o Chavorre, sabe? A Mari Cangueirinha e Idolência, tudo é um conjunto, né? Tudo é um É um conjunto. conjunto. Se sai, Chavorrede, o Adão, vou falar. Ele tá me cobrando falar dele. O Adão vem pra cá, Adão. Vem pra cá, então. Vem aqui perto de mim. Aqui, ó. Pinguinho, Pode vir os meninos, Samuel, muitas das vezes Deus usou Salomão. do Pinguinho Eu também vou falar pra falar vocês. Fica um do comigo. lado de cá, um do Cuidado lado só de pra não cá. derrubar tudo aí. Adão sim, fala lá que eu não das gosto câmeras. dele, Fica mas aqui, Pra cá, lado a gente dos Midia, padrinhos. pra cá. Vem, Samuel. Aqui, ó. Esse cara aqui, Samuel. ó. é Tem uma mais bênção gente, na nossa porque vida não tá aqui, todo ó. mundo aqui, mas Nossos Temos mídia. bebês. Ó, acabou o te... Abaixa um pouquinho, Baixa, abaixa. Adão. Baixa um Vocês pouco. abaixa um apareceram. pouquinho pra vocês aparecerem.
O Adão quer que eu falo aqui, quando nós estava sozinho, quando nós começamos o culto de jovens, ele era o primeiro que estava comigo. O Guilherme, começou através do Guilherme, do Pablinho, do Lolha, do Pinguinho. Quem mais? É muito interessante falar isso, eu não cortando você, Bebel, mas o Guilherme e o Pinguinho, por muito tempo, foram eles dois, por muito tempo, que segurou. O Guilherme tocava, o Pinguinho no teclado, e era só eles dois. E nós não tínhamos todo esse ministério que hoje, graças ao nosso bom Deus, temos. Mas então é sempre bom relembrar quem está desde o começo. Porque a coluna da igreja sempre foi o seu sogro. Sim. Eu tenho um cara pra mim também que é referência. Perseverança. O Jacques é uma perseverança. Porque muitas das vezes na nossa igreja só tinha o Jacques, a avó Bia e o Guilherme. 3 pessoas. Por muito tempo foi desse jeito. Passaram chuva, e sol, ele nunca deserto, desistiu, nunca entregou, neve, nunca largou. Ele sempre esteve lá. Então, lá a tocha. eles são uma referência. Sim, hoje sim. o corpo ministerial, hoje o fruto que a gente tem é tudo através dessas duas vidas, né? Que é o Jacques e o Guilherme e o Pinguinho também. Que Deus deu o Pinguinho pra nós agora. Pinguinho caiu do céu. Nosso ursinho carinhoso, não caiu não, misericórdia. Nosso ursinho carinhoso. E isso aqui que vocês estão vendo é fruto dessas pessoas, é fruto de uma igreja E tudo unida é e um uma conjunto, família, conjunto. Todo mundo junto, na humildade, sempre na presença de Deus, né? Com amor, principalmente o amor. Né? Deus O sempre amor. tem nos honrado. Exatamente. Sempre perseverando. Aí me dá o Naís, Mirko, dá o luvo de moço para tirotraio, para traio da lira. Dá o luvo de moço para sabe aquela ternimata que é servir na mensa, que é jutina mena nebuti. Timol cante, Mirko, mas não é data, mas acho que o pastor Dani pedaço, ne Cangueri, ne Campinas. Timol cante a mete jasco te, ne Cangueri, que é o culto, te preguis, te luvo diz, aí te navili e companhia, que se chavorre, que se ternimata. Se não você graças que se culto mangue, tu, que é meio Mirko. Escavazer cabresca. É importante o evangelho ser então, espalhado. saca Né? do também se para lende. Então me das na Isa de Oleski, das no Vudimos, que nem querer que dela ter de maten. A minha mangá o cataro del jes para de sexta, tem nem querer le cadia. Te conservilha na presença de Oleski, te name que elo elumia te afastile, né? Amém. Tens uma vela que tá língua traio. Sim. E eu dou glória a Deus por tudo isso, cara. Glória a Deus por tudo isso. Amém que teus tarás, eles não chegamos no final, né? O Enzo também. 2 horas. Enzo tá sempre com toda nós. Toda missão honrosa pra esquecer. Deus trouxe o nosso Deus trouxe o nosso mais novo aí ajudante. Nós vamos fazer, eu tava conversando eu e Bebel, a gente vai fazer um podcast e voltar da igreja. Sim. Pra falar do início da igreja, como foi, como nasceu essa igreja nossa de Nova Odessa, através do pastor Dani, através do pastor Ianco, o nosso tio Estanco foi na casa dele, mas isso aí é para outro episódio. Nós agradecemos em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Amém. Agradecemos Mirko, Lira, obrigado. Naís pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Naís Tumenge, Chucar testemunho, Cito Marô, aí Chachez, Odel, Trair, Mascar Tumende. Odel, Cia, Mascar Tumari Família, e me penal Cadiá. Eshinaval sunt somose Deulesco per tomar o traio, per tomar família. Amém, sapiamente. Eu não le cristosco. Aí o Deus te conservil também cadear sempre com milagre, com promessa, Mirko. Não le cristosco. Amém. Aí o seu louvor para encerrar? Vamos ver se o pessoal aceita, né? Se o pessoal tá com tempo aí. Acho que nós estamos sem tempo. Nós tá um pouco sem tempo? Vamos. Estamos sem tempo. Vamos fazer uma oração. Numa camal uma oração antes de encerrar. Antes de encerrar, camal te nasceu desde já, Mirko, passar com aquela geneca e raçarde pesquivramia, que a Chile mensa na audiência, tá chunela mende. Benilto menodel, que é godijana, que é godipirene, presença de leste no pachato mende. Aí me penasca de Talento me guevare so lasciò attraverso il testemunho, attraverso il suato che casa amica catena aí grande. O Deus te asbalto marotrai, non ho le Cristos che mi mangasto mender. Aí mangasto mender ajuda. Canagodi a vela te compartilhinte, denamene incentivo porque só está o incentivo ajutil bud, né? É grande. Ajutil amém que que são cateia menai menosão com na concis, casa chunes. Aí cai chuno do podcast, então te rula vem interessante para mais bugene, para mais buquerá, ajutina me palacador. Aí te lerasca do projeto sempre te avasta e penas por colecionadores de milagre. Que savorre, mejanas que savorre, sileg milagre te penel. Amém?
Não. Acho que é o seu celular que tá atrasado. Dá pra encerrar já, tá? Tá bom? Amém. Obrigado a todos. Caiu. Deus abençoe a todos. Caiu. Caiu. Caiu a live? Pra mim também caiu. Acho que voltou. Amém. Vamos orar pra encerrar? Amém. Amém. Em nome de Jesus. E aí depois vocês podem tocar um louvor só de fundo, amém? Põe vaza Maria cá, Codice Amém. amigo dela, amém? Deus, Senhor Jesus Dá-te Cristo, glória, dá-te Dá-te glória, glória, honra, dá-te naís, glória, Deus. glória, Senhor. Me basta nasciste, o Senhor para o trai do mirco, o Senhor da lira, Senhor Jesus Cristo. Nasci, Basta Senhor, nasiste, o Senhor para programa, o Deus. programa, Senhor És tu, Jesus. Saca Senhor, da para live, levar nem que essas Senhor, lives, da Senhor. Vasco, Senhor. Sabe um que eu Penar, ajudei, Senhor, Deus, para milagres, Senhor, para promessas, já, Senhor, Pai, para Deus, Pai, Deus. Deus, Senhor. És tu que por trás do milho, por trás da lira, Senhor. És tu que, Senhor, para sua contraia, que se ascateira, para o programa, Senhor, para escrever, meu Deus. Magá, Senhor, tirou vasta, desceu pelo encontrário, meu Deus. Ai, tu telesama, te pazismo, Rodeiro, nove Cristo, como Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ele mangaço também. Amém. Glória a Deus. É isso? É isso aí. Tchau, Deus abençoe. Vai o louvor? Vocês querem? Faz o seguinte, ó. Deixa o louvor e vocês encerram no louvor mesmo. Amém? Vai tu, Mengue. Você quer tocar aí? Mengue. Ai, me estou em Jesus, sai mia, pituco de vla. Ai, me estou em Jesus, sai mia, pituco de vla. Anche se mi sto cara pashual ante ti presença. Aleluia, glória a Deus. Nós te parimos, louvor de bom Senhor. Na história Anche Deus se passasse. mi sto Te louvamos. cara pashual ante ti presença. Anche se mi sto